Good Seed Podcast. Sejam muito bem-vindos ao Good Seed Podcast. Nós estamos de volta em mais um episódio aqui. E aí, Vini, tava animado pra esse episódio? E aí, cara, não? tava ansioso por mais um episódio. Na verdade, todo episódio eu falo isso, a galera vai achar que é brincadeira, né? Mas dá uma cara, ansiedade, né? Todo episódio dá uma ansiedade, dá uma alegria, dá uma vontade de estar aqui. E, cara, tô feliz de novo, como sempre. Tô feliz Seja de estar aqui. bem-vindo, Vini. Obrigado, Fica à vontade. cara, que tá? legal estar aqui. E hoje a gente tem um convidado, mas antes, fala pra gente aquelas regrinhas básicas do Sims, né? Que pelo que eu tenho visto por aí, a galera já tem acostumado, já tem ouvido, mas eu acho que é bom falar pra reforçar, né? Ó, você precisa primeiro se inscrever no canal. Se você assiste e não é inscrito no canal da Good Seed, meu parceiro, que vacilo, né? Pelo amor de Deus. Então, ó, se inscreve. Vacilaçaço isso aí. Então, olha só, se inscreve pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui da Good Seed. Tem o Good Seed Podcast, tem o Resenha da Good e já vai ter mais um quadro novo aí. Tem mais coisa aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha Minha só. Minha avó já dizia, né? Meu filho. Vai ver coisa. E olha só, o que você pode fazer também pra ajudar é você comentar aqui o que você achou desse episódio, se você assistiu, gostou. Ajuda muito. Ajuda demais. Se a semente foi lançada, cara, eu precisava disso aqui, que legal. Ou se mesmo você gostou, tá gostando, dá seu feedback, que isso é importante também pra gente. Se você tem um feedback positivo e negativo, pode comentar aí embaixo, tá? E antes de mais nada também, compartilha pro seu amigo, que você sabe que vai ser muito importante esse podcast aqui pra ele. É isso aí. E aí. Henrique, pra quem não consegue ver no YouTube, fala pra gente. Pã! Olha só! Caraca. Profissional em apontar o QR cara Code. Aqui já tá profissional nisso, cara. É sensacional. De primeiro, de olho fechado, Agora tô profissa. É isso aí. Se você não pode... Aprende, Sérgio! Se você não pode assistir aqui no YouTube, tá no seu trabalho, tá na correria, estamos também no Spotify, é isso mesmo. Lá você consegue assistir também, vendo as imagens, né? Por isso que você assiste, você está vendo as imagens, e também ouvir, se você está no seu trabalho aí no dia a dia. Exato. E quer ouvir o podcast, você também tem no Spotify, tá? Então, olha só, antes de mais nada, Henrique... Antes tem cara. Já tava eu dando um vacilaçaço aqui, profissional cara. Ali, o João. É isso aí. Já tava lembrando a gente da nossa pulseira. Cara. Vamos aí colocar nosso modelo de mão, então, galera, porque eu quero falar pra vocês que o nosso primeiro item da loja, da nossa loja Good Seed Store está disponível aqui pra você, que é a nossa pulseira, é isso mesmo. Galera, que sensacional. A pulseira está disponível para vocês. Bastante gente já adquiriu. Olha, já pedimos, já acabou e tá chegando mais aí para quem aí não adquiriu e quer adquirir a sua. Já tem outras novidades aí para vocês também. Aí a pulseirinha do Henrique, eu também aqui, ó, já tô com a minha. Estamos todos de pulseira, a equipe toda de pulseira. E se você também quiser ter aí a sua ou presentear alguém, tem gente fazendo isso, né, Henrique? Comprando para presentear as outras pessoas. Aí. É isso aí. É dando a semente, né? Espalhando semente. É isso aí. Então, galera, para você adquirir, você pode entrar em contato com a gente no Instagram e também no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição. Henrique, vamos lá? Isso aí. Gente, temos um convidado incrível hoje aqui. Nossa, eu amo esse cara, mano. Esse cara. Ele é uma inspiração para mim. Nosso querido Heitor Rosa! Caramba, cara, essa câmera é muito boa. É muito boa. Essa câmera aqui é boa, cara. Caramba, Heitor, ficou um pouquinho melhorzinho hoje, cara. Olha só. A iluminação ajuda, né? Ajuda. E aí, cara, tá feliz? Seja bem-vindo. É um prazer ter. É de verdade mesmo, é um prazer mesmo ter uma alegria pra gente ter você aqui. E foi recomendado também, né? Várias pessoas pedindo, comentando. A minha mãe não, né? Não, a mãe dele não pediu. A mãe dele falou, não. Não, pelo amor de Deus. Não, Heitor, não. E aí, Heitor, fala pra gente. O que você tá sentindo? Tá nervoso? Nervoso, né? Nervoso. Nunca participei de um podcast antes. É mesmo, cara? Não, nunca participei. Mas eu tô feliz, de verdade. Achei assim... Quando eu fui convidado, eu não esperava ser convidado, né? Na verdade, a gente sempre assim, será que vai chamar a gente, né? Pensando, né? Mas de verdade, a gente nunca esperava ser convidado assim, mas que bom que a gente está aqui, a gente quer poder compartilhar e aprender com vocês também, né? Essa experiência aqui de produção, né? Que não é muito a minha
a minha pegada aí, né? Você manja sabem muito bem. Eu manjo? Depois eu explico então. E hoje a gente causou uma impressão ruim, né? Que a gente atrasou hoje, né? Pra começar. Cara, Foi deu uma vários atrasadinha. probleminha ali. Deu uma atrasadinha hoje, mas... Não é fácil, né, irmão? Não é fácil, né? É. A gente fica achando que é só um videozinho. Não, tem gente que fala. Tem gente que fala aí que é só videozinho, que é Tem só gente, né, apertar um Heitor? Tem botão. gente que fala isso. Mas Heitor. vamos aproveitar hoje aí pra dar esse tempo. Vamos aproveitar, é hoje. Mas é isso, eu tô feliz, cara, de verdade. Mano, tô vocês, feliz. olhando assim de vocês apaixonados por um projeto, olhando vocês apaixonados por uma coisa que vocês realmente acreditam, assim. Não só vocês dois que aparecem, que tem um monte de gente que atrás que aparece, tem toda uma... que não aparece, desculpa. E assim, ver isso de verdade, cara, isso é muito legal, assim. Vocês realmente broncarem o projeto e ir até o fim, assim, custe o que custar, isso é inspirador, de verdade. Que legal, cara. E, mano, eu tô ansioso já. Acho que todo mundo aqui já teve uma mesa, já trocou uma ideia com o Heitor, mas a gente quer saber mais de você, mano. A gente quer conhecer o Heitor aí, Hoje nessa é o dia, jornada. E hoje a gente vai Então tá conhecer você aí, Está mano. aí, só isso perguntar aí. que a gente responde. Mano, vamos começar expondo então. a pessoa. Ah, Ele falou que não tem problema nenhum, pode perguntar qualquer coisa, né? Pode perguntar qualquer coisa. Perigo. Você era fã do Legião Urbana, é verdade mesmo? Cara, é assim. Gente, eu tenho Não. uma foto, só pra contextualizar, eu tenho uma foto do Heitor com a bandana do Legião Urbana. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Caramba, galera, essa foto aí que tá passando aqui agora, velho. Nossa, Isso aí é mano. nossa adolescência, né? Se pudesse apagar a nossa adolescência. Ó. Na verdade, assim, era o meu irmão, ele mais velho, Alberto. Até mandar um abraço, posso mandar um abraço Pode, pro fica à meus vontade. irmãos, gente. Já tô falando dele, Alberto e Arthur. Um abraço pra minha esposa maravilhosa, Ana Carolina, minhas duas filhas, Elisa e Luísa. Pai, amo vocês demais. Tá bom? E a minha vida é minha vida porque vocês estão nela, viu? Se não fosse, ia ser só meia vi. Né? Porque, Minha assim, vida. porque- Vida. Ah, entendi. Nossa, entendi, cara. Cara, Muito então, bom. Legião Urbana, mano. Onde que tá a história da Legião Urbana? O meu irmão começou a aprender a tocar violão, né? E aí o moço que ensinava pra ele acabava que ensinava algumas músicas, né? E aí, a partir de então, a gente também era um pouquinho da igreja e tinha outras pessoas que... Um pouquinho não, a gente era igrejante pra caramba, né? Aí tinha outras pessoas que tocavam ali e acaba que essa era uma fase que tinha bastante, né? Não parece não, mas eu sou um pouco mais velho que vocês. Realmente. E aí acaba que vai entrando na onda ali, né? E a gente vai aprendendo a tocar um violão, musiquinha, né? E acaba que entrando na roda ali dos amigos, né? Mas essa história da bandana do Legião, eu era Bandana, cabeludo. né? Muito bom essa bandana. Eu era cabeludo também, à época, né? Eu tinha cabelo um pouco mais solto do que podia ser, né? Mas foi bom. Uma boa época que a gente aprende muita coisa. É bem diferente. Aprende o mano, que não ele- fazer, né? Muita coisa que não fazer. Mano, você. Então você tá falando que você já era da igreja desde criança. É o que a gente sempre pergunta aqui, você é de berço Cara, evangélico. Berço então, evangélico. a memória que eu tenho é assim. A primeira. A memória e a história que eu sei, né? De tudo, né? Sim. Primeiro, a minha mãe, através de uma vizinha, ela conheceu Jesus, né? E ela foi para a igreja, né? E só que assim, aí meu pai ainda não, né? Meu pai ainda não. E aí nesse começo, né, de caminhada da minha mãe, né? Ela levava nós somos 3 irmãos, né? O Alberto, o Arthur e o Heitor, que sou eu. E aí ela, Ainda lógico. bem que você falou. E aí ela foi, tipo, levando a gente. Você é o mais desde novo? criança. Eu sou mais novo. Eu lembro, assim, com uns 3 anos de idade, talvez, que aí minha mãe começou a ficar... Eu era pequeno, né? Talvez seja mais ou menos essa idade, né? E minha mãe começou a ir para a igreja, né? E a gente sempre dormia muito cedo, né? E engraçado que era aquele bancão de madeira da igreja tradicional, aqueles bancões, né? Uhum. E minha mãe ia e ficava os 3 filhos dormindo assim, né? A gente dormia muito cedo, né? E aí ficavam os 3 filhos dormindo, mas minha mãe, à época, uma guerreira, né? Uma guerreira para levar 3 filhos. Meu pai, por muitas vezes, já levava, conforme o coração ia amolecendo, né? Ele levava a gente até a porta da igreja, né? E depois buscava, né? Mas essa é a história de pequeno que eu lembro, assim. Então, uns 3 anos de idade, assim, se puder falar, assim, que eu comecei a frequentar e a ser igreja nessa época por causa da minha mãe, né? E uma vizinha que pregou o evangelho para ela, né? E de história de pequeno de igreja, cara, eu tenho um monte, assim, né? Um monte. Talvez a história mais impactante, assim,
de pequeno de igreja, era uma cantata de Natal, cara. Era eu e meus irmãos. E na teoria nada a ver, né? Assim, pro momento, mas a gente fez a cantata de Natal e meu pai, né, foi assistir a gente, né? E aí o pastor, sem muito porquê, assim, porque não tem muito a ver, né? Fez um apelo, cara. Um apelo. E aí meu pai, nesse dia, se converteu, cara. Na cantata de Na Natal. cantata de da Natal. E os hora. 3 filhos pequenos ali, cara. Então, assim, uma lembrança que eu tenho de pequeno, né? E isso marca a nossa história aí desde então, né, cara? Da Sim. hora, né, mano? E você é daqui, mano? Não, você não é daqui, né? Não, eu sou nascido do Rio de Janeiro, né? Ah, você é cria. Cria do Rio. Cria RJ. Cria RJ, Cria né? RJ. Sou aqui do Rio. Eu É da e o onde João. lá? Você é da onde lá? Cara, eu não posso falar muito não, porque lá não é muito bom, não. Tô zoando. Não é muito bom, mas eu posso falar. É Anchieta, cara. Nasci em Anchieta. Anchieta. Eu nasci em São João, né? Nasci no São João do parque, Meriti. né? Isso. E aí fui criado em Anchieta lá, né? Lá no Morro do Himalaia, lá no Himalaia. Ah, Morro do Himalaia? É, o nome do morrão lá que a gente subiu lá. Não era olha favela, né? aham. Mas era um morro, porque era uma subida bem grande. Uhum. Viu? E por sinal, eu e minha esposa, a gente era assim, eu morava uma casa e depois ela, assim. Desde a infância. A Carol era sua vizinha. Minha vizinha, jogava bola com ela, era um pacote, né? Caramba. Ela era minha vizinha e a gente se conheceu nessa Desde época. criança, então, já se conhecia, não? Ela era apaixonada por mim desde criança, né? Ela tinha... A Carol era apaixonada por ele Eu desde sei, criança. eu sei que é difícil resistir, eu sei disso, né? Mas ela desde que a gente se conhecia, desde criança. E aí teve um tempo que ela se mudou, foi pro interior do Rio. E aí depois a gente se reencontrou depois de uns 10 anos, assim, ela morando em outro lugar, a gente se reencontrou, né? E aí... Vocês se reencontraram? Mas naquela época não tinha ainda redes sociais, Não, WhatsApp, não, né? não tinha. A gente... Cara, eu lembro que eu acho que eu tinha 12 anos, 12 para 13. Algo do tipo, assim. E aí ela se mudou pro interior do Rio, né? Lá Você pra- chorou muito, não? Não, porque eu... Mas ela Ela chorou. chorou, eu tenho certeza. Ela chorou pra É. caramba. E ela continuou apaixonada por mim nesse tempo todo, né? Aí ela ficou 10 anos, 10 anos morando no interior, né? Aí teve a história dela lá, viveu. E aí o cunhado dela chamou ela de volta para trabalhar no Rio. E aí ela lembrou que eu existia, né? Nessa época. Ela lembrou e queria me Quer dizer, reencontrar. ela nunca esqueceu, né? Nunca Então, esqueceu, E aí ela queria me reencontrar. E aí o cunhado dela era amigo do meu pai de infância. Desculpa perguntar, mano, quantos anos vocês dois tinham? Novo? Quando ela voltou... É. eu Não, tava- quando vocês se conheceram assim. Então, quando eu conheci ela... Não, eu conheci desde pequeno, mas né, 9, nesse 10 rolê anos. aí que ela foi, voltou. Ela Então, ela foi foi, com uns você 12, tinha 12 para 13, 13 anos, isso. Aí ela E voltou ela com voltou. 22. Eu conheci ela realmente com 23 ali de novo. Caraca. É. E aí o cunhado dela era amigo de infância do meu pai, né? E aí meu pai dava aula de jiu-jitsu e tal, e aí ela foi na academia, aí encontrou meu irmão, aí meu irmão falou que eu estava lá em São Paulo fazendo um curso lá, curso de formação. E aí depois ela foi tentando me reencontrar, e aí teve um dia que a gente se reencontrou, entendeu? E aí tudo aconteceu como não devia. Não, tô brincando, aconteceu. Eu tenho umas histórias mais pra contar depois, se você quiser saber, eu conto aí. Vamos desenrolando. Vamos desenrolar. Vamos desenrolando o manto aí. É. Mano, você falou que você tava na formação, né? Isso. Você é da aeronáutica, né? É. Aeronáutica. Aeronáutica. Conta como é que Força foi esse Aérea. processo? Desde, tipo assim, você decidir o que fazer, o rumo que você ia tomar da sua vida, o que você fez pra chegar ali, quanto você estudou. Conta mais um Sim. pouco dessa parte. Então, Você eu vou- sempre quis também, né? Tá, eu nunca quis, na verdade, cara. Na verdade é que eu nunca quis, eu nunca me imaginei militar. A minha família, parte de mãe, toda é militar. Assim, a grande maioria ali, né? Meu avô serviu a Marinha, foi pra Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Caramba. E eu tive oportunidade... Eu era novo ainda, não consegui perguntar muita coisa, mas eu tive oportunidade de conviver com meu avô sobre isso, né? Da hora. E é interessante, né? Poucos têm essa oportunidade, né? É. E aí o meu tio, casado com a minha tia, é da Marinha, tem um tio que também, tem uns 3 tios que é da Marinha, assim, né? Mas assim, eu nunca quis servir, eu nunca achei que era uma vocação minha. Se você me conhece, eu não sou tão formal assim, né? E a gente sempre imaginava que o militarismo é algo mais formal, né? Então, cara, eu sempre fui um bom aluno ali, né? Assim, lógico que eu não fui tão estudioso, assim, de mergulhar no livro, mas eu sempre fui um bom aluno. Acho que me considerava um aluno médio para cima ali. E isso não tô sendo orgulhoso aí, não, mas eu médio para cima. E, cara, eu
acabei o meu ensino médio, comecei a pré-vestibular para entrar na faculdade, porque eu não queria... Eu tinha uma facilidade, comecei a fazer faculdade de matemática. Passei para a UERJ, que é estadual de lá, né? Aham. Cara, e aí, cara, a gente tá falando de 2006. Foi em 2006, cara. E aí eu comecei a Quase faculdade 20 anos, né? Tempo, hein? Comecei a faculdade de matemática. E, cara, primeiro que eu não comecei na época certa, era uma... Tava em greve, cara, a UERJ lá, né? E aí quando começou a aula, depois de uns 3 meses atrasado, aí eu fui ter aula. Aí eu sentei lá para assistir a aula, aí na quinta-feira tava tendo chopada. Eu estudava o 5º andar, né? Tava tendo chopada lá no térreo, lá assim. E o som, ele entrava todo na sala de aula, saca? E eu não conseguia ouvir a professora falar. Caraca. Olha só, que a gente tá falando de 2006, né? Agora eu fico imaginando em 2023, 2024, como é que não é, né? É. E aí... E eu falei assim, pô, isso aqui não é pra mim, cara. Isso aqui não é pra mim. E aí o meu irmão mais velho, o Alberto, né? Ele já tinha prestado concurso pra aviação. Ele é da aeronáutica também. Só que ele segue a carreira de aviador, né? E aí já tinha prestado concurso em 2006. Ele tava se formando ali. Então eu falei assim, quer saber, cara? Vou virar militar também, porque pelo menos é organizado, né? Eu não gosto, ou eu não gostava, mas pelo menos é organizado. Eu vou ter uma aula decente, vou ter uma profissão também, né? Então o Heitor, desde sempre, a gente já vê que ele é sempre organizadinho, né? Que ele gosta de tudo certinho, né? Esse é o Heitor, né? Bagunçado do jeito Essência, que né? tava. Eu não gostava, Nem não. tanto. É. Não, E aí eu falei assim, beleza, então vou entrar nessa aí, porque pelo menos é algo organizado, né? Algo assim que os outros não vão atrapalhar no meu estudo, né? É uma coisa tão importante. E aí, a partir daí, eu consegui, graças a... Se eu estiver calculando errado, a minha mãe me corrige aí, mas graças à minha avó, meu avô da Marinha, como eu falei, minha avó virou pensionista, né? E a gente conseguiu bancar um estudo aí, né? E era minha... Porque o meu irmão do meio, ele também estava fazendo um pré-militar, né? Ele estava fazendo bombeiro lá do Rio de Janeiro. E ele se machucou, né? E aí tava meio fora. E aí era minha vez de estudar, saca? Dava pra pagar o cursinho, mas era só um, né? Então era a minha chance de estudar. E aí cara, eu me matriculei no curso lá do Rio. Eu nem sei se existe ainda esse curso, mas era um bom curso. Tinha um desconto à bolsa lá, né? Mas era um bom curso. E aí, cara, eu estudava, mano. Tava pensando antes de vir pra cá, quantas horas eu estudava por dia, assim. Só de aula eu tinha 7h30 de aula. Era um expediente, né? De trabalho, né? Quase 8 horas, pra não falar 8 horas. E aí o translado pro curso era 1h20 e a volta era 1h20, né? Então são 7h30, mais 2 horas, dá 10 horas aí mais ou menos, né? E eu estudava no metrô, né? Ficava em pezinho com a prancheta assim, estudando no metrô, né? Porque tinha que ganhar tempo, né? E aí chegava em casa, estudava até mais meia-noite e pouco, acordava 8 horas. Cara, eu acho que eu estudava umas 20 horas. 20 não, desculpa, mas exagerei aqui, né? Porque eu dormo 8 horas, né? Eu estudava umas 14 a 15 horas por dia, assim, mano. Caraca, Durante um ano aí. Um ano de janeiro até dezembro, porque a prova do ITA era que eu queria fazer, né? Era em dezembro, então foi 14 horas por dia de domingo a domingo. Só parava pra ir do culto de domingo de manhã, né? Tem que louvar o Senhor, né? E aí era pauleira, mano. Era pauleira. E, assim, nessa época não namorava ninguém, não tinha... Cara, nessa época eu namorava a menina e aí a gente terminou, né? Mas é ela Só que estudar, perdeu, né, né? irmão? Ela que perdeu porque eu passei no concurso, né? Não, mas sem ressentimento. Mas assim, passei, terminei. Eu não tinha muito amigo, não, cara. Apesar de eu ser... Mas também ficava 15 horas por dia estudando. Tem vai tempo ter pra amigo. Quem que é o amigo? Os amigos eram do Ou cursinho. estuda junto. O papo era eu acordar de madrugada resolvendo questão, saca? Eu acordava assim, ó. Cara, uma questão. Aí fazia questão, assim. A cabeça ficava girando mesmo. Então, umas 15 horas por dia estudando. Ano a ano. Não saía aí... pra nada, não passeava, não ia pro cinema. Não. Sacrificou mesmo no... E mesmo porque a gente não tinha muito dinheiro, né, cara? Não tinha muito dinheiro, não. A gente Não saía pra jogar bola, mas não saía pra jogar bola, pra se divertir, parei, nada. Mano, parei. Eu ia pra igreja domingo de manhã, onde eu tinha muito prazer, cara. A igreja Batista da Pastorata, que a gente chamava lá. E era um irmão em Cristo que me apoiava ali, cara. E
talvez eu era da faixa etária ali, era o único da minha faixa etária ali, saca? Na igreja. Tinha os mais velhos, tinha os mais novos, mas que muito me apoiaram, assim, sabe? Sempre incentivando. Heitorzinho, que era a idade ali, Heitorzinho, vamos lá, tal. E o pastor Netinho, a época também muito apoiou. E assim, a gente conseguiu... Entenderam, né? Tudo o que eu tava passando, que eu era muito ativo na igreja. Eu vou te contar depois essa história que eu conto. Eu era muito ativo na igreja e eu tive que sair muito, assim. Haja vista a carga horária que a gente tava fazendo, né? Então, depois de um ano de estudo, cara, eu fiz a prova para a AFA, que é a Academia da Força Aérea. Fiz o IME, que é a Engenharia do Exército. Fiz o ITA, que é a Engenharia Aeronáutica, né? Assim, eu não vi uma base muito boa, apesar de ter passado na faculdade, né? A minha base, quando você chega no cursinho preparatório para esse nível de concurso, você vê que... É outro nível, né? Outro nível, né? E aí... Da escola pública? Se eu estudei escola pública? Não, foi sem particular, mas foi particular a nível médio ali, né? Que é onde tinha condições de pagar, né? Mas você vê que o nível é outro ali, é outra batida, né? E aí eu fiquei bem colocado no IME, eu fiquei em 120 do Brasil, acho que uma colocação para 60 vagas, né? Mas como o IME ninguém desiste, eu já tinha até desistido de ter esperança de entrar, né? E o ITA, eles não classificam, não fala a colocação, o ITA, desculpa, não fala a colocação, só sei que eu não passei. E a AFA, eu passei, se eu não me engano, 65. E aí o pessoal desiste, né, porque quer fazer outro concurso e tal, aí eu consegui entrar, eu entrei, se não me engano, em 7 no concurso ali na AFA, né, isso em 2000, eu entrei em 2008, comecei o curso em 2008. E é isso, cara, foi muito bom, eu acho que, se eu puder aconselhar aqui, né, cara, põe um propósito na sua vida, cara. Põe um propósito na sua vida, quem estivesse me assistindo aí, né? Põe um propósito e lute por isso, cara. Lute por isso porque Deus abre porta. E eu tava orei muito por isso, né? Pra passar, né? E pra Deus me abençoar, pra eu poder seguir carreira, ter meu sustento, né? E eu lembro que na prova, eu conto isso como testemunho, porque eu tô aqui no Aeronáutica e tem hora que me decepciona, né? Todo o trabalho eu acho que é assim. E dá vontade de tentar um outro caminho, né? Mas quando eu lembro da prova que eu fiz, eram 25 questões de matemática. Eu chutei 11, irmão. Não deu tempo, saca? Eu chutei 11. Acertei 6, cara. Caramba, tá no bom. concurso, Mais cara. da metade. No concurso. Tava bom de chute. Pô, aí eu tô bem de chute, né? Eu jogar futebol, dei mole, eu vou chutar matemática, né? Cara, e aí eu penso assim, pô, Deus me colocou ali dentro, cara. Deus me colocou ali dentro. E assim, aí quando eu penso assim, pô, tá ruim, tá chato. Eu lembro disso aqui, pô, Deus me colocou ali dentro. Então, vou continuar. E tudo... Pô, você falando isso aí, né, cara? Hoje em dia a gente tá numa geração, pela maioria que a gente vê, né, cara? Que é tudo no fácil, né? Que é tudo no pronto, que é tudo no já, assim. E você fala, pra você chegar hoje, no nível que você tá hoje, ou pra realmente você ter a oportunidade que você queria, quantas noites, quantos dias foram de estudo, você determinando aquilo que você queria... E Deus, ele sempre recompensa, né, cara? Porque a gente, claro, tem que ter o esforço nosso, não adianta. É aquela frase clichê, né? Você dá o passo e Deus dá o chão. Cara, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar na parada e acho que foi bem isso, né, mano? Cara, foi bem isso. Foi bem isso, sim. E eu não via muita outra opção, né? Quando a gente não tem muita opção, a gente tem que se agarrar o que a gente tem, né? E como eu falei, era o meu ano de passar, né? Era meu ano de passar, porque o Arthur, meu irmão, tava machucado e depois, se ele não passei, não se recuperasse, ele ia fazer outro concurso, ele tem que estudar e tal. Acabou que ele passou também, graças a Deus. Então, nós somos 3 oficiais, né? A gente da Aeronáutica, meu irmão Alberto e o Arthur do Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. E, graças a Deus, tudo bem formado aí. E o que você falou, eu penso muito nisso, cara. Hoje, os jovens pensam... Jovem molecote aí, né, cara? A gente pensa que hoje o que dá dinheiro, e não tô criticando, tá? Mas tô criticando a forma de pensar. Fazer vídeo na internet, mano. Todo mundo tem um sonho, igual futebol na época, talvez, né? Na minha época ali. Fazer vídeo na internet, ganhar vida assim, fácil. E hoje eu tô vendo que não é tão simples assim fazer um vídeo na internet bem de qualidade. E aí a pessoa fica frustrada, né? Se ilude, né? E aí só entra se iludindo, achando, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, porque vai ser fácil, vai ser assim. E aí esquece de estudar e também não consegue fazer o vídeo. Exatamente, é um negócio que eu converso que o assim, Vini fala sobre isso. Mano, o Vini tá quanto tempo no vídeo? Mano, vai 8 anos. 8 anos. 7, 8 anos. Você parou de estudar? Não. É isso.
É um negócio que se você parar de estudar, você fica ultrapassado você em um para dia. no tempo, mano. Parou de estudar, você parou no tempo. Entendeu? Eu acho, não é só pra vídeo, mano. Toda a área. Parou de estudar, Se você fica quer no tempo. ser... se você quer ser medíocre, você se conforma, né? Sim. Eu e o Heitor, a gente trocou uma ideia um tempo atrás, sobre profissão mesmo. E a gente falando, né? Ele falando da profissão dele, falando da profissão minha. E tipo assim, cara, realmente não pode ser a profissão que for, cara. Se você não tiver esforço de se dedicar, se você não tiver esforço ali de aprender, de querer buscar conhecimento, você não vai alcançar. Vamos colocar aqui sucesso como um salário para você manter a sua casa, ter o seu carro, ter a sua casa. Vamos colocar isso como sucesso aqui. Você não vai alcançar esse sucesso, entendeu? E é claro, cara, você precisa, cara, ter o seu esforço, independente da área, independente do que você faça, você precisa se dedicar naquilo. Você precisa, né? Você precisa. E pra tudo, né, na vida, né, mano? Pra tudo você ter um resultado positivo, a necessidade de se entregar por uma causa. E aí você tem que perder outra, né? Eu brinco que a gente tem só 6 coisas pra guardar na cabeça, né? Aí se vier a 7ª, uma tem que sair, né? Então é mais ou menos a nossa vida, a gente tem uma capacidade. E aí se quer agarrar o mundo, não vai conseguir. Então acaba perdendo amizades, né? Ou se privando de sair, ou se privando de outra coisa pra poder... É fases, né? Tenho certeza período, que né? com o Aí que depois você tô tem curtindo. hoje, você não se arrepende de ter abrido mão de coisas que você teve no ano passado, entendeu? Nossa, Jesus amado. Me deu muita coisa boa. E é por isso, né? A partir disso. E eu falo que, assim, depois de 14 anos de formado aí, uma escolha que eu decidi lá em 2007, quando eu fiz a prova, saca? Influencia a minha vida até hoje. Influencia a sua vida até hoje. Influencia a sua vida até hoje. Uma escolha lá de trás, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que as nossas escolhas tem que se esforçar porque há um resultado, né? Há um resultado. E claro que... E não é só você que tem acesso a isso. Né? É aquilo que a gente costuma falar, né? Que a gente, quando a gente cresce como árvore, a gente frutifica, mas outras pessoas vão consumir aquele nosso fruto e também a nossa sombra que a gente proporciona. É isso aí. Então, não é sobre nós, né? Não é sobre nós, é sobre quem a gente vai alimentar, né? Isso aí. É isso aí. Eu acho da hora a história do Heitor. E eu queria saber um pouquinho mais sobre o período da igreja, né? Suas atividades. Você era baterista? Era isso? Então, a época da Legião Urbana que você viu a banda andando lá, o meu cabelo tava crescendo, saca? Então eu já tive cabelo assim, num ombro, assim, sabe? Caraca, você imagina o Heitor com cabelão? Imagina eu cabeludo na Batista, né, cara? Tocando bateria, né? Caramba, hein? Aí assim, ó, o pessoal ficava meio assim, mas querendo não, eu dava um bom testemunho ali mais ou menos, então acaba que ficava meio ali, né? Cabelo não pesa tanto. Mas, então, aí eu cresci na igreja, cara. A minha alegria, os meus amigos eram uma igreja, cara. E aí lá, amigos um pouco mais crentes, outros amigos menos crentes, né? Mas eu cresci lá. Minha satisfação de verdade, o meu passeio, não sei, hoje fala rolê, né? Hoje é rolê. O meu rolê é ir pra igreja, cara. Meu passeio Caraca, meu passeio, irmão. Porque assim, domingão eu ia de manhã, 8 horas da manhã pra igreja, que era a EBD, né? E aí, a EBD, culto, acabava perto de 11h30, aí ia pra ensaiar. Aí até 2h30 da tarde, saca? Aí voltava pra casa andando, eram 20 minutos andando, porque era longe da igreja. Almoçava. Aí 5h30 tinha união de jovens, saca? Então era almoçar e voltar pra igreja, cara. E aí acabava o culto da noite, aí meu pai tava lá na época já, eu voltava de carro, tava tranquilo. Aí era mais tranquilo. Mas assim, essa época eu falo da Igreja Batista, né? E aí, cara, como a minha vida mudou mesmo, cara, assim, em relação a cristianismo, não só de estar em igreja, no ambiente de igreja, de amigos de igreja, mas a minha vida mudou em relação ao cristianismo. Eu lembro, eu tive um discipulador e ninguém chamava de discipulador à época. Era o Sérgio. Aí, Sérgio, aí, nosso diretor. Sérgio. Não é isso não. O apelido dele era Scooby, que ele parecia o Scooby. Né? Aí, cara, e ele me discipulou, cara. Eu vi a paixão que ele tinha por Cristo e eu com 16 anos, ali 17, cara, eu segui ele, saca? Eu pude ver que existe pessoas apaixonadas por Cristo com 18 anos de idade, com 19 anos de idade. Existem pessoas assim, e eu fiquei assim, cara, e eu comecei a me envolver no louvor
sem bandana do Legião, né? e assim, eu vi uma geração ali apaixonada. Lógico que precisava ser... tinha algumas arestas para ser podadas, lógico que toda geração precisa, né? Mas eu vi uma geração apaixonada ali, cara. E ali eu falei, aí minha vida mudou. Porque eu tive um discipulador, uma inspiração. Assim. Esse cara, ele me acompanhava, sabe? E teve um dia que eu estava no retiro e eu entrei, ele estava na barraca de campo e eu entrei na barraca ali, né, cara? Aí eu falei que estava orando de madrugada com ele, né? Eu estava orando de madrugada e falei assim, meu irmão, que notícia boa, saca? Ele me estimulou, ele sentiu prazer. Olha que legal, ele sentiu felicidade em me ver crescendo, saca? Ele sentiu felicidade em me ver buscando o Senhor. Isso eu lembro até hoje, entrando na barraca e falei isso, ele me abraçou, me beijou assim, ele é muito pegajoso assim, né? E ele falou assim, cara, que felicidade, que satisfação. Então assim, essa época foi um inversor de fase, assim, onde eu vivia a igreja, era bonitinho, cara, eu fazia tudo limpinho, parecia meu pai, minha mãe, cara, não roubava, não jovem rico, né? Não fumava, né? Não era loucão, igual vocês falam aí, mas nessa época eu consegui ver que existem pessoas que não fazem isso tudo, não fazem, e ainda são apaixonados por Jesus, sabe? Então, cara, aí depois... E aí eu era muito ativo na igreja, né, cara? A gente sempre foi do louvor, sempre cantei muito bem, pra quem conhece, né? Sempre cantei muito bem. Cantou muito. Não, e aí a gente foi do louvor, né? Aí a gente foi pra uma outra igreja depois. E eu pude ter um contato com um pastor, né? Agora não era mais discípulo, era um pastor bem próximo nosso, né? Pastor Douglas. E aí eu pude ver uma caminhada de pastorado, assim, como é que é amar a igreja, como é que é pensar. Era bem perto, né? E eu pude ver, assim, uma visão maior, saca? De rei. Ele é muito missionário, ele chamava missionário americano, médico americano que vinha dos Estados Unidos para cá para atender uma área carente. E assim, eu fiquei apaixonado, assim, eu ficava, caramba, a igreja sendo relevante na sociedade em que vivia. Não era só pregar o evangelho, e pregar o evangelho, lógico, mas ela era relevante na sociedade em que vivia. Ali era uma comunidade muito carente, mas ela com esses contatos, com essa força que tinha, fazia bastante relevância ali naquela comunidade. E aí eu passei para a AFA e aí já mudou um pouquinho a vertente. Essa época você ainda não tava com a Carol? Não, nessa época não, cara. Nessa época não. Aí depois a gente foi para essa igreja, a Costa Barros, lá onde a gente congregava, né? Ela abriu várias congregaçõezinhas, né, cara? E uma era perto da minha casa. E onde meus pais foram, a gente foi para lá também. E essa época era 2006 ali, mais ou menos, né? Que é da faculdade. Aí eu não tinha reencontrado com a Carol ainda, né? E aí eu fiz o concurso, comecei com a AFA. Aí no segundo ano da AFA, se eu não me engano, segundo ano da AFA, a Carol voltou pro Rio de Janeiro, aí a gente pôde se reencontrar, né? Tu já tava na AFA lá no Rio de Janeiro ainda. A AFA é em Pirassununga, né, cara? A AFA, a Academia Força Aérea, é em Pirassununga. Isso. Mas aí ela voltou pro Rio de Janeiro e Isso. você tava em Pirassununga? Isso, só que no final de semana eu consegui ir pra casa, nos fins de semana, né? Aí foi onde eu reencontrei com ela lá, né? Onde ela reencontrou comigo, que ela foi intencional, né? Ela foi intencional e se aproximou do meu irmão. E o Heitor, né? E como é que tá, tal. Foi essa mais ou menos história aí que a gente viveu de igreja, né, cara? Na Praça Sorata, como eu falei, eu era muito ativo, muito ativo. E no bom sentido da coisa, mas a gente tinha muita coisa para aprender a amadurecer, lógico. Eu tinha 16, 17 anos, né? E como eu falei, eu tocava no louvor, eu dava aula de escola bíblica dominical para os adolescentes, né? E aí, às vezes, que tinha que pintar a parede da igreja, a gente pintava, tinha que lixar o negócio, a gente ia. Então, assim, como eu falei, a minha vida com a igreja foi muito misturada, assim, cara. Muito misturada. E mais ou menos isso aí, cara. Acho que falei bastante já, né? Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Mas e aí, cara? Aí a Carol voltou, foi ali que vocês começaram a se reaproximar, começaram a se conhecer mais profundo. Como é que foi a história de vocês aí? Vou até ser romântico agora, né? Cara, eu falei pro Carol, tava lá em Barbacena, Minas Gerais. Depois eu conto a história de Minas Gerais. Eu não lembro, assim, é tão bom estar com ela, cara, que eu não lembro muito. Agora vocês fizeram me lembrar, lógico, mas assim, a minha história antes dela é meio nebulosa, saca? É como se eu vivesse sempre tivesse vivido com ela, sim, cara. Isso é sensacional, não sei se você sente isso também pelas
respectivas aí, mas a minha história é essa. Parece que eu sempre vivi com ela e o antes dela não existe, cara. Isso é sensacional, né? Aham. Mas a Carol, quando eu reconheci ela, né? Quando eu voltei a conhecer ela de novo, a Carol tava no lamaçal do pecado. Né? Essa A história é Carol muito fica assim, boa. a Carol no lamaçal do pecado. Tava nadando de braçada no lamaçal do Tem até a pecado. musiquinha dela, já cantei já, né? Aquela música, era a Carol condenada. Ai, cara. Como é que você foi na vida dela? O que você Eu foi fui na quase o Espírito Santo, né? Foi quase o Espírito Eu convenci Santo. ela do né? pecado, da justiça. e da beleza, né? Ai, meu Deus, isso é uma maravilha, cara. Ei, Mas- Carol, vê essa Carol Ei, do direito. Mas assim, cara, aí a Carol, ela, assim, não era crente, né? Quando eu reconheci ela de novo, né? Ela não era crente, assim, crente de igreja, assim, né? E realmente eu pude ver um processo, assim, muito maneiro, né? Eu pude presenciar a conversão dela, né? Eu vi que quando eu reconheci a Carol, a primeira vez que eu a vi, né? Eu cumprimentei ela olhando pra cima, assim, ó. Eu não podia olhar muito ela, porque senão eu ia cair em tentação, entendeu? E assim, cara, aí ao longo de um processo, cara, ela foi contando a história toda dela, assim, passado, né? Que ela viveu nesses 10 anos. E a gente, de verdade, a gente pôde ir ministrando, cara, e sem tão intencional, assim, tentando consolar mesmo, né? Porque ela viveu uma história bem triste, assim. E a partir disso, ela começou a ir na igreja, Arthur chamou ela para ir para uma cantata de Páscoa, né? De Natal, uma cantata de Natal, tá sempre envolvida a história aí. E aí ela achou legal, beleza, eu chamei para ela na nossa igreja lá, na minha igreja que eu ia. E ela tava indo, aí eu fui umas 2 vezes, aí o pastor pregou, cara, sobre a parábola do semeador, dos 30, 60, 100. Aham. E nessa parábola, Falei mano, sobre isso. nessa parábola ela se converteu. Cara, e Que da aquilo. hora. E eu falei assim eu falei pra ela que se a nossa família foi formada na base da semeadura, mano. Que da A hora, nossa mano. família, ela iniciou com a parábola do semeador. Então assim, Da se hora. a gente, eu e Carol, as minhas filhas, somos semeadores, nós somos, cara, é porque a nossa família teve uma palavra, ela iniciou com Jesus amado, cara, ela iniciou com essa palavra, cara. E eu lembro dela levantando a mãozinha assim, com vergonha assim, saca? Ela fez meio escondida, ela não fez assim, né? Ela fez assim, aí eu olhei, eu tava do lado dela, eu olhei assim, aí vamos lá na frente, peguei ela e vamos lá na frente. E a gente orou e ela se converteu, né? E aí trabalhou, aí foi um discipulado intencional. Foi um discipulado com namorado, né? É o namoro evangelístico que deu certo, né? mas não façam Não isso em não casa, repitam gente. isso em casa. Mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não namorava Carol, de verdade, eu não namorava Carol. E aí ela se converteu, e aí assim, eu pude conviver mais de perto com ela. Mas eu ainda não namorava Carol. E aí nessa eu pude ver ela por si só. Ela não vestia indecente, tá? Desculpa, mas ela não se vestia assim, mas eu pude ver um cuidado com essas roupas. Ela deu as roupas, eu pude ver ela dando as roupas que ela achava que podia ser escandaloso ou não, entende? Aham. E eu pude ver ela cortando algumas coisas por ela sem eu falar nada. Você fala que isso é certo ou errado, ela dizimava, mano. Ela dizimou e ela perguntou, como é que eu dizimo? O dízimo é assim, por ela, sabe? Aham. E aí ela se batizou, cara, e aí a gente começou a namorar. Foi uns 4 mesinhos dela se converter para se batizar. Eu brinco que teve um dia que ela tava dirigindo, ela dirigia, né? No começo do namoro ela dirigia, não era eu não. Ela tinha carteira, eu não tinha. E Era aí, o no Corsinha, começo- não? Não era o Corsinha. Não era o né? Corsinha, não. O Corsinha foi um casamento. de casar, né? E ela tava dirigindo, cara, e aí o cachorro passou na frente dela assim, aí ela freou, ela falou assim, Jesus misericórdia. Eu falei assim, tá crente? né? Agora é crente. Olha Aê. só. Esse foi o teste, ó. Aí O eu- cachorro, gente, na verdade, era do irmão dele. Ó, ela Ele vai jogou passar, lá de vocês propósito. Né? Ela falou, Jesus, misericórdia. Eu falei, tá crente, agora eu posso namorar com ela, entendeu? E aí ela se batizou, né? E a gente começou realmente a namorar de fato. Ela foi lá em Pirassununga, atrás de mim, e ela falou assim, ó, Heitor, e aí? Aí eu falei assim, vamos namorar. A gente namorou. E aí, a partir de então, só benção, mano, só benção. Legal, Carol, cara. benção demais, Jesus. Nem chegou na parte do casamento ainda, mas já foi muito É, bonito. isso, mano, né, que cara? top. Então, Cara, gente, esse foi mais um Esse podcast. Muito bom. E essa revelação da semeadura, cara, eu tive, acho que no último supersídio, assim, cara. Falei assim, cara, eu lembrei dessa passagem. Falei assim, caramba, cara, é isso, a gente é semeador, pô.
A gente é good seed, né? A gente leva good seed, né? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que quando o nosso namoro foi sempre pautado na palavra, né, cara? Lógico que a gente sempre tinha uns erros, assim, pra consertar, mas a gente sempre pautava na palavra. A gente sempre orava todo dia, a gente tentava, mesmo à distância, tá? Era a época da TIM, que era 25 centavos da ligação, né? Uhum. Era... sou velho, mano. Não Tenho 36 anos, E aí, a gente orava da noite, antes de dormir, a gente orava junto, a gente tava lendo um versículo da Bíblia, e sempre tentava alimentar a gente da palavra de Deus, né, cara? E é essa a ideia. Se eu puder dar um conselho pros jovens que estão namorando ou pensando em namorar, né? Na verdade, quem tá pensando em namorar, ele tem que saber que ele tem que ser resposta de uma oração sendo feita, mano. Eu acho que acredito nisso. Um bom namorado, cara, é quando ele é a resposta de uma oração, saca? E a boa namorada é quando ela é uma resposta de oração, saca? Nossa. Então, você pode dar um exemplo disso. E o namoro, cara, se você não faz no namoro, cara, você não vai fazer no casamento, tá bom? Ou vai fazer a partir de muita dor, tá? E eu aprendi muito sobre casamento com um amigo meu lá da academia, que hoje a geração confunde, cara, o namoro, o noivado e o casamento. Que acha que o casamento é a união espiritual. Na verdade, não, mano. A união espiritual tá no namoro, cara. Você tem que se unir espiritualmente lá no namoro. Entender como é que a outra pessoa é crente ou não. Como é que eu vou fundar uma família crente ou não. E o noivado seria a união mental. Planejamento. Como é que eu vou casar? Como é que eu vou fechar as contas? Como é que é o trabalho? Como é que vai ser se juntar nisso tudo? E o casamento, aí sim, é a união carnal. E aí muita gente inverte, mano. Acha que o namoro é carnal, pô. E não estou falando de sexo. Estou falando de carnal, de passear, de rolê, de passear, de estar junto. Na verdade, não, mano. O namoro, acho que o principal propósito do namoro é conhecer a espiritualidade e formar a espiritualidade do casal. E a partir de então, mano, vai só... O resto é consequência, né, mano? O resto é consequência. É isso que eu tento Torna o casamento menos difícil, né? Se você começa bem estruturado o namoro, o casamento fica menos difícil. Menos difícil. É isso aí mesmo, concordo com você plenamente. Da hora, mano. Top demais, mano. Deixei você escalado, não, né? Hã? Deixei vocês escalados? Não estamos com uma lágrima aqui. Mano, vamos chegar agora no seu casamento, mano. No casamento agora? O próximo passo? Cara, então, casamento, mano, como falei, cara, eu acho que é um reflexo do namoro, tá? Eu namorava, eu já tinha passado por umas decepções amorosas, né? Nada tão grave assim. Também decepcionei muita gente, né? Eu era muito jovem para namorar. É isso. Mas como eu sabia que eu tinha um compromisso, como eu era crente, cara, então eu namorava em vez de ficar, entende? Sim. Mas no resultado dele é como se fosse ficar, entende, cara? Mas eu namorava ali 1 mês, 2 meses. Sabe? Mas na minha cabeça de crente, pô, era namorar, tava namorando mesmo. Mas eu comecei a namorar muito novo. Hoje, para as minhas filhas, eu não aconselharia isso, entendeu? Então, assim, ao longo do tempo, eu frustrei muita gente e me frustrei. E a Carol, Jesus veio redimir isso em mim, na Carol, entende? Onde eu fiz uma oração e falei, Jesus, tá bom já, né? Tá bom de ficar nessa ida e vinda, me dá a minha última namorada. Foi essa a minha oração. Jesus me respondeu com a Carol. E o nosso namoro foi assim, tá? A gente teve nossas dificuldades no namoro, lógico, né? Todo casal jovem tem suas tentações, né, mano? Mas a gente tentou pautar nessa de longe, que eu tava em Pirassununga, pro Rio de Janeiro são 9 horas de viagem, né? Caramba. Então é possível namorar à distância e é possível ter um namoro espiritual à distância. Ainda mais hoje no Zap, né, mano? Hoje é mais fácil, então é possível, tá? Então era 9 horas de distância. Então a gente tentava se edificar um ao outro durante o namoro. A Carol sempre muito receptiva ao que eu explicava para ela, até porque ela menos tempo de caminhada cristã, né? E o meu pedido de casamento, cara, foi a gente teve um congresso, as Forças Armadas fez um congresso, as uniões evangélicas, né? Na Força Armada tem as uniões evangélicas. E eu participava de uma união evangélica lá da academia, né? E a gente conseguiu fazer um congresso onde se juntava todas as uniões evangélicas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, cara. Foi sensacional, assim, foi o segundo congresso desse e foi muito legal, né? E aí aproveitei essa oportunidade de estar fazendo 1 ano de namoro
Meu primeiro ano de namoro, meu único ano de namoro foi com ela, né, cara? E aí eu fiz 1 ano de namoro e nesse dia eu pedi ela em casamento, cara. Lá no congresso, aí tava cheio de gente assim, né? E aí ela não sabia, lógico, né? E aí fazer uma surpresa, aí chamei ela lá na frente, ela envergonhada, né? Aí eu pedi ela em casamento, botei um buquê, contei a historinha bonitinha, né? E pedi ela em casamento lá, cara. E aí, dali pra casar foi 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Aí então você noivou pra ganhar mais 1 ano, né? Lógico, isso Ah, isso aí. Quando a gente noiva, ganha 1 ano mínimo. No mínimo, né? Porque o outro ano é pra planejar o casamento, marcar a data, né? Então é isso. E aí foi 1 ano e 8 meses, mesmo porque eu não podia casar. Depois que eu me for, o cadete, né, que é o posto lá na academia, não pode ser arrimo de família, não pode casar, não pode ter filho. A mãe, por exemplo, não pode ser dependente financeiramente dele. Então, assim, eu não podia casar até por força de lei, né? E aí eu tive que formar no 4º ano, tive que passar o aspirantado. E depois disso, aí sim a gente casou. A gente casou no dia 7 de setembro. Bem por isso que virou patriota. feriado. Virou feriado, é verdade. Bem patriota. Dia 7 de setembro que a gente casou. E aí do noivado pra cá foi 1 ano e 8 meses. E aí, como eu falei, cara, foi uma época que a gente tentou continuar a espiritualidade da coisa, né, do relacionamento. E a gente começou a se planejar. Saca? A gente começou a pensar onde que a gente ia morar, como é que vai ser. Porque ela trabalhava, né? E se eu me formar e for pra Manaus, né? Como é que vai ser? Ela vai largar o trabalho? Não vai largar porque ela trabalhava num emprego muito bom. Como é que vai ser isso tudo? A gente começou a se planejar. E essa é a parte do noivado, que é o que eu acredito que seja mesmo. Sim. Tá? E como é que vai morar perto, se tiver uma vaga perto aqui do Rio. Foi essa mais ou menos a ideia, tá? Até que eu me formei em 2011, tomar um pouquinho d'água. Fica à vontade. Você quer mais água? Quer mais alguma coisa? Um suco? Alguma coisa? Não, tá bom, obrigado. Até que eu me formei em 2011 e eu fui servir em Minas Gerais, em Barbacena. E a Carol ela tentou uma transferência do trabalho dela porque era multinacional, né? Aí acaba tinha em outros lugares, né? Mas aí ela não conseguiu direito e aí ela largou o emprego, cara. E eu achei isso de um amor muito grande, cara. Um amor muito grande dela, porque hoje em dia a gente vê mulher empoderada aí, né? Mulher alta de si própria, né? Cheia de si própria, desculpa. E ela fez isso com muito amor. E ela virou dona de casa. De casa. E isso hoje pode ser até um demérito, né? Mas eu gosto até de citar o exemplo da minha mãe. Nesse sentido, porque ela nunca trabalhou, minha mãe. Mas meu pai sempre trabalhou, meu pai. E a minha mãe, junto com meu pai, ela formou 3, isso profissionalmente falando, tá bom? 3 oficiais, mano. Então, assim, ela formou 3 cristãos, cara. Os 3 filhos no caminho do Senhor, graças a Deus. Então, assim, eu junto com meu pai e minha mãe dona de casa. Então, talvez o maior recompensa do trabalho da minha mãe foi ver a gente formado, saca? Sim. Formado inteiramente, plenamente formado em todas as áreas, saca? Então, assim, a dona de casa hoje é muito demeritório, né? Mas a recompensa do trabalho dela é conseguir ver o filho formado em todas as áreas. Cara. Sim. Então, assim, eu valorizo muito, às vezes até mais de quem trabalha fora. Também trabalhar fora tem seu valor, lógico, né? Mas dona de casa, mano, é dona de casa e é um papel importantíssimo na formação do caráter, até profissional dos filhos, né? E aí a Carol foi ser dona de casa lá em Minas Gerais, tentou arrumar um emprego, só que ela já tinha desacostumado, né? Eu não quis mais voltar a trabalhar. E, cara, a gente serviu lá e aí a gente casou no Rio, né? Eu fiquei só um tempinho de aspirante lá em Minas, aí casou no Rio e voltamos para lá casado. Cidade maravilhosa, quem puder conhecer Minas Gerais, vai conhecer que o povo é muito receptivo. Barbacena? Barbacena, quando eu era criança pequena. Barbacena. Não é Barbacena, é Barbacena. É Barbacena. E lá ela não fala bar, não, é. Lá ela fala o S, mineirinhos. Julgar. Eles falam julgar, não falam jogar, né? Pondiões. Pondiões, queijinhos. É tudo 3 sílabas, cara. Pondiões. Né? Tem que dividir em 3 sílabas sempre, se dá certo, né? Queijinhos. Aí são 2, né? Mas, então assim, aí a gente casou, foi pra lá, cara. E assim, como eu falei, cara, a gente planejou muito bem a nossa vida, né? E até certo ponto que a gente achava que o nosso casamento ia dar tudo certo, a cerimônia de casamento. Sim. Porque a Carol ia ser demitida, ia ter rescisão, ia me formar e ganhar ajuda de custo. E, cara, a gente tava cheio de si próprio e o nosso planejamento tava muito bom.
E veio um irmãozinho pregar na igreja e falou assim, eu fui muito abençoado no meu casamento. Deus proveu tudo. Deus deu a cerimônia pra mim, Deus deu fogão, Deus deu geladeira. Aí o nosso pai fez assim, peraí, a gente tá confiando na gente mesmo, saca? Por mais que eu tenha o dinheiro pra casar, mas eu não posso confiar no meu braço, cara. Saca? E o dinheiro que vai chegar, que pode ser que chegue, né? Foi Deus que enviou, saca? Então isso foi muito legal. Então a gente começou o nosso casamento assim, sabendo da dependência de Deus. E eu e a Carol, a gente é muito parecido, cara. Apesar dela ser um pouquinho mais espivitada, assim, um pouquinho mais direta, mas a gente é bem parecido nos costumes, nos horários. Então, assim, eu não tive muito problema de me adaptar com a Carol. Essa ideia de todo mundo fala no início do casamento, dá treta. Cara, não, mano. Comigo, graças a Deus, não. De certa forma, atrasou um crescimento nosso. Às vezes a discussão saudável, né? É importante. Sim. Mas nosso relacionamento foi bem tranquilo, cara. A gente conseguiu construir muita coisa. A gente sempre somava para um fim. A gente botava um objetivo e comprava as coisas, sabe? A gente botava um objetivo e fazia. Foi bem tranquilo, graças a Deus, cara. Ô, Heitor, aproveitando que você tocou nesse assunto aí, do noivado, hoje, esse ano a gente tem bastante casamento aqui na igreja, né? Nossa, já tivemos dois? Isso, já tivemos 2. Aqui tem o meu, tem um do Sérgio. E, cara, queria que você falasse talvez um pouquinho mais, não só de conselho pra gente, mas também pra outras pessoas que vão casar aqui na igreja ou pessoas que vão assistir o podcast. Como é que foi você, que você já me contou lá quando a gente foi na sua casa, como é que foi você ver esse cuidado de Deus no seu casamento? Quando você falou, cara, não é o meu dinheiro, eu tenho dinheiro, mas não é o meu dinheiro. Tudo que acontecer aqui vai ser provisão de Deus. Como é que foi você ver tudo isso? E aí, a questão da festa, do casamento depois daquilo, cara, depois que eu entendi que foi Deus, aí realmente mudou. Cara, então, vamos lá. Até um conselho que você pode dar pra quem tá novo. Cara, conselho assim, eu acho que todo mundo pensa em fazer festa de casamento, né, cara? Festão. O meu casamento perto dos meus amigos que estavam casando na época foi bem humilde, assim, tá? E hoje, cara, se eu pudesse dar o conselho, acho que até o pastor falou isso numa mensagem, né? Cara, se você tem dinheiro, tudo bem, celebre, né? Mas a sua celebração tem que ser... Celebração significa tornar célebre, né? A sua celebração tem que se tornar célebre quem tem que ser tornado célebre. Ou seja, a sua celebração de casamento tem que tornar célebre o nome de Jesus, saca, mano? Até isso, cara. Então, assim, a gente estava focado na gente, saca? Nos nossos desejos, saca? No nosso objetivo, no que a gente queria. E tudo bem, Deus quer realizar nossos sonhos, cara. Deus quer realizar nossos sonhos. Mas Ele quer realizar, não a força do meu braço vai realizar nossos sonhos. E como falei, a gente tava tudo acertadinho, cara, tudo acertadinho. Tava pagando o salão, tudo bonitinho, cara, certinho mesmo. E aí ia ter a rescisão da Carol, porque a Carol ia ser demitida, porque ela largou o emprego, né? Ia ter a rescisão dela e tal. E aí a gente ia poder comprar o que tava faltando, pagar o que tava faltando. E assim, a gente tava, graças a Deus, né? Tranquilo. Mas a gente, nessa mensagem, um pastor foi lá, cara, só foi naquele domingo, nunca mais foi pra falar aquilo. E ele tocou sobre casamento, cara. E assim, eu falei assim, peraí. A gente tava cheio de si, cara. Então assim, se você quer começar um casamento legal, um noivado, um planejamento, coloque Deus antes, saca? Ore a Deus antes. E vou até somar isso, que eu use a igreja, mano. Tem o conselho, porque foi um pastor que falou isso, né? Foi a igreja que me aconselhou. Então, assim, busca o conselho da igreja. Lógico que homens sábios, né? Homens que são pessoas que são sábias, que vão poder te orientar. Então, coloque a igreja também, mano, junto com Deus, lógico, né? Nas suas decisões, mano. Porque a gente decide muita coisa que vai influenciar o corpo, porque o meu casamento influencia o corpo de Cristo. Sem a influência do corpo de Cristo, entendeu? Então, assim, se eu posso dar o conselho, é isso. A virada de chave foi essa, no meu casamento. Tá? E a partir de então as coisas realmente já, como falei, financeiramente estava tudo bem, graças a Deus. E a gente foi entendendo que essa chave foi virando, sabe? Essa autossuficiência. E isso num grau, né? Ao longo dos anos a gente foi também entendendo que a nossa autossuficiência não é o caminho que Deus quer pra gente, né? E pra festa de casamento, cara, hoje eu faria mais simples ainda. Por quê? Vou dar um exemplo por quê. Porque eu ia investir na minha lua de mel. Sim.
eu investi na minha lua de mel. Porque assim, festa de casamento, beleza. Tornar célebre, quem tem que tornar célebre, o primeiro objetivo é esse. Mas festa de casamento, cara, são 4 horas e passa, entende? A lua de mel você consegue viajar 3, 4 dias. Então assim, conselho prático, tá? Se eu pudesse realocar um pouquinho mais do meu dinheiro, eu botaria na lua de mel hoje. Porque ia ser muito, muito melhor, né, cara? Assim, você aproveitar. Eu fiz o passeio de lua de mel, consegui fazer, mas aí eu fiquei restrito. Fiquei assim, eu não posso fazer isso porque o dinheiro tá acabando, não posso fazer isso. Entende? É o conselho prático, né? Então, celebre com a igreja, o corpo de Cristo, celebre com a família e planeje, se puder, né, irmão? Se puder, lógico que a gente sabe que tá tudo muito difícil, né? Planeje a sua lua de mel. Pessoal, opinião pessoal minha, tá bom? Sim. Claro que Deus pode falar de outro jeito pra vocês, né? Pra quem estiver assistindo. Mas essa seria o meu conselho, entendeu, cara? Top, mano. Excelente. Mano, bom isso? Top, bom, mano. então. Você sempre foi uma pessoa simples, assim? Você é um cara muito simples, tá Zen, ligado? né? É muito tranquilo, simplão, não se preocupa com muita coisa. Você sempre foi assim? Ou foi algo que Deus foi trabalhando em você? Cara, eu acho que eu sempre fui simples. Minha família é humilde, né, cara? Como eu falei, eu nunca passei dificuldade, né? E eu acho que, como eu era criança, e meus pais tentavam disfarçar um pouco, e natural, e é isso mesmo, né? Eu via precisar de dinheiro do vô ali, do tio, pedir ajuda. Eu via alguma coisa ali, mas eu não sabia a proporção disso. Eu não sei até hoje. Mas eu vi que tinha alguma ajuda ali. Até para estudar, às vezes uma mensalidade da escola, se não me engano. Meu tio ajudou muito aí, tá? E eu sou muito grato a ele. Até ele me deu aula de inglês junto com meus irmãos, né? Esse meu tio é fera pra caramba. E aí, eu acho que eu vim de uma família humilde. Então, assim, eu acho que isso me ajudou a saber, a me contentar com o que eu tenho. Então, assim, eu não preciso de muito para viver, cara. Eu não preciso de muito, preciso de uma casa bonita. Minha casa é bonita, né? Que eu já fui lá em casa, né? Fazenda lá. Mas eu tento fazer ela ser bonita, né, cara? Preciso de um pão de queijo e um café com leite. Basicamente, cara. E assim, eu tento ser humilde, mas assim, Deus leva você para níveis de humildade. Eu acredito muito nisso. E eu vou dar um exemplo prático, depois vou dar um exemplo que aconteceu pouco tempo atrás. John Wesley, ele foi um herói da fé aí, né? Um dos grandes heróis aí, né? Um grande nome da fé. Ele, cara, isso me impactou muito. Ele era professor de universidade, ou seja, à época ele ganhava muito dinheiro pra época, né? Aí o que ele fez? Ele tava lá no quarto dele e ele tinha comprado um monte de quadros, assim, pra enfeitar o quarto dele, sabe? E naquele dia entrou uma mulher camareira lá. Ele tava contando um livro dele lá. E ele queria ajudar aquela mulher por causa do frio. Ele não tinha um casaco para dar para ela, saca? E ele não tinha dinheiro mais. E ele percebeu que ele tinha comprado aqueles quadros. Aí ele falou assim, pô. Aí ele pensou assim, isso mudou, virou uma chavinha nele. Em qual sentido, cara? Ele ganhava 10. Ele tentava viver com 8 para que esse 20 pudesse ser semente. Entendeu? Então ele se auto-humilhava, ele se auto-humilde. Não era ilícito comprar um quadro, mano. Decorar a casa não era ilícito. Mas ele conseguia se controlar a ponto de que esse valor que ele fazia sobrar propositalmente para não sobrar, para ser semente na vida de alguém, cara. E aí eu tento viver isso como inspiração. Eu sou o que preciso ter, cara. Em alguns casos, a gente conversa muito com a Carol sobre isso, a gente não viaja, mano. Se olhar os meus companheiros de farda ali, viajam muito mais que eu, cara. Muito mais. A gente não viaja muito. Vocês conhecem a gente aí, não viaja muito. Mas a gente é feliz, cara. A gente fica bem em casa. A gente consegue ficar bem em casa. A gente é satisfeito. Eu acho que é isso. Exemplo prático de um herói aí da fé, né? O Wesley. Então, assim, planeje as suas necessidades a ponto de você virar um semeador. De você ter essa capacidade de ser uma boa semente para semear em alguém. Isso eu tento fazer. E aí, um nível de humildade, né? Como a gente tá falando aí. E essa semana, tem as 3 semanas, cara, Jesus me alertou, deu até um sonho pra Carol, que eu não tava sendo tão humilde como deveria ser. E eu vou dar um exemplo pra você, era do louvor, cara. Eu já quis sair do louvor, né? Você já sabia disso, não? Sim. Eu já quis sair do louvor, mas o louvor, Jesus não deixa sair. Porque aprendo muito lá, mano. Aprendo muito louvor. E aprendo o quê?
humildade, saca? Uhum. Aprendo humildade no louvor. Porque assim, lá eu não sou o melhor no louvor. O melhor é o Adriano, né? Cadê o Adriano? Eu não sou o melhor no louvor. E eu sempre fui assim, relevante é a palavra, não sei, difícil falar. Pra quem é humilde, falar que é relevante é difícil, né? Mas assim, pra quem se fala que é humilde. Mas eu sempre tive um destaquezinho assim nas igrejas onde passei, saca? E aí eu não ser o melhor onde eu estou, isso já me quebra. E isso é bom pra mim, eu gosto disso, que quebra. E às 3 semanas atrás, a gente estava lá no lounge, lá, o Sérgio Augusto. Conhece esse? Ele falou assim, pô, Nosso diretor de imagem. ele falou assim, pô, que bandinha do Chaves que tocou hoje, né? Mano, se tem uma frase, cara. Caramba! Se tem, cadê Esse cara, Mano, não, se tem sinceridade. Caraca, essa aí pegou Sinceridade, até né? eu que nem toco, mano. Meu Deus, se tem uma- isso aí é só um pouquinho do que a gente ouve, né? Aí se tem uma frase que eu saí mordido, cara. O bandinha do Chaves, cara. O negócio tá e eu achei que tava maneiro pra caramba, cara. Eu Assim, não, hoje eu dei o meu melhor, mano. Não, e dei melhor e ficou bonito. Não só dei melhor, porque posso dar melhor e ficar feio, né? E ficou maneiro. Aí ele falou assim, bandinha do Chaves, eu saí de lá assim, ó. Caraca, mordido. E aí nessa semana eu conversei com o Beg, o pastor Beg. Conversei Pastor com ele Beg, e assim, a Carol teve esse sonho de eu tá tentando matar uma cobra pequena e a cobra me picar. Ou seja, a humildade, né? Eu tô matando, sou humilde, tô matando o orgulho, mas o pequeno orgulho tava me picando, saca? Uhum. E assim, foi revelador, cara. E aí eu, assim, pô, eu sou orgulhoso porque eu não ouvi um elogio. Porque, pô, pode ter sido Mano Chaves mesmo, pode ter sido, e aí, cara? Saca? É. Então, assim, existem níveis, cara, e assim, eu acredito que daqui a algum tempo eu vou ter outro trabalho nessa área de orgulho, de vida humilde, de saber quem eu sou. E o que é legal, cara, eu já peguei sobre humildade, né, um dia aí. Foi um dia até meio pesado, né? O que é legal é que humildade, ela não se confunde com saber o seu propósito. Na verdade, humildade é se colocar dentro do propósito de Deus. Entende, cara? Porque Jesus foi humilde, né? E ele se colocou dentro do propósito de Deus, ele se humilhou, fez o homem. Então ele se colocou dentro do propósito de Deus. É ter a mão leve para perder, para se colocar dentro do propósito de Deus, cara. Isso é humildade, cara. Mano, eu acredito nisso. Eu sei que você não é o tipo de pessoa que você gosta de falar de si mesmo e Não. tal, né? Não. Você é um cara bem humilde, né? Você é humilde. Mas, Eu sou o mais humilde aqui, eu Mas acho. eu ouço histórias, é muito engraçado às vezes mesmo que a gente tem aqui na casa, eu ouço histórias sobre o Heitor que eu acho muito interessante. Até eu tenho experiência com o Heitor de semente, tá? Também, né? Acho muito legal. E conta pra gente uma história sobre a sua filha, a escola, que você tirou ela você colocou uma criança na escola, pagou a escola lá e tal. Cara, fala de novo pra mim, o que você tá querendo aí mais? Mano, é uma história que eu tava ouvindo de uma pessoa na mesa, que você ajudou uma criança e tal a ir pra escola e tal, pagou. Ah, é? Quem te contou isso aí? Cara, então, velho. Não precisa citar nomes. Não vou citar nome, obrigado. Não precisa citar Essa nome, é só um o exemplo. contexto. Por que eu tô perguntando isso? Por que eu tô pedindo pra falar isso? Porque muitas vezes a gente vive coisas e a gente não... a Bíblia fala pra gente, né? Não, a gente... A mão direita fala A mão Vamos ver direita o que é e tal. mais, né? Mas é muito bom a gente saber exemplos próximos de pessoas que estão com o coração alinhado para que a gente seja edificado. Entendi. Então eu gosto, tipo assim, mano, quando uma pessoa me falou isso, eu falei, caramba, mano, o que eu tô fazendo, velho? Na hora, me edificou demais, entendeu isso? Eu falei, mano... Sim. Então, tipo assim, é um negócio que quando você vê o agricultor semeando, e aquilo te incentiva a semear também. Entendeu? Então, Cara, eu acho que eu isso vou é contar, eu interessante. entendi o que você tá querendo, eu vou contar. Assim, ó. O que aconteceu, cara? Isso nasceu de uma crise profunda minha. Na pandemia, né? As escolas todas fecharam, né? E aí minha filha ficou tendo aula online ali, né? E teve um dia, cara, que eu fiquei pensando, e aí vocês vão há de convir comigo, que se minha filha estudasse numa escola pública, cara. E aí eu fiquei assim, cara, na verdade, eu não consigo conceber na minha cabeça o dia que minha filha poderia passar pelo portão de uma escola pública. Incrível, eu não consigo. Porque como eu falei, em 2006, cara, eu tava na faculdade
com a chopada e eu não difícil. conseguia ouvir uma aula. Eu fico imaginando o que hoje acontece, entendeu? E assim, Sim. eu não sei se isso é orgulho, não sei, mas eu não conseguia conceber a minha filha numa escola pública. E isso me gerou um aperto tão grande, cara, tão grande, mano. E eu entrei profundo, assim, parafuso, saca? Eu fiquei, assim, realmente lembrando disso, eu tô lembrando do meu sentimento da época, né? E assim, cara, e aí eu sabia de uma pessoa que tinha uma filha na escola pública, saca? E aí foi o que eu fiz com o John Wesley, né? Eu fiz assim com o meu orçamento e tô ajudando a pagar, cara, a escola de uma criança aí, entendeu? Ajudei a pagar a escola, ajudei a pagar o inglês também pra ela. E o inglês agora não deu mais, porque as coisas estão ficando caras, né, mano? Mas a escola eu ajudei, cara. Eu ajudei, assim... Como eu falei, como eu não consigo conceber a minha filha, cara, eu tratei a filha de outra pessoa como se fosse minha filha. E aí, no que eu posso, eu tento ajudar, mano. No que eu posso, eu tento semear na vida aí. E é isso, cara. Isso, você falando assim, dá até um coisinho aqui no coração. Mano, eu achei. É uma das histórias que a gente conta na mesa. O E assim, Heitor, cara... ele é um dos temas da nossa. Quando a gente vai falar sobre semente. Por isso que quando eu pensei em convidar, e eu conversei com umas pessoas sobre convidar o Heitor, falei, mano, o Heitor é a cara da Good Seed, velho. Porque o Heitor é um cara que tem o coração. Quando ele falou do casamento, é algum negócio que eu não sabia, que a Carol tinha se convertido na palavra da semente. E o casamento deles foi pautado em cima da semeadura, né? E é assim, eu tô no líder, né, como no Ministério de Crianças, né, cara? Então, assim, a visão, mano, é que quando a gente deixar de ver, lógico que guardar as proporções, tá? Deixar de ver o filho do outro como filho do outro, mano. Começar a ver o filho do outro como meu filho também, mano. Aí você começa a rachar o seu orçamento. Assim, fala assim, olha, eu posso abrir mão de uma pizza aqui para poder dar pizza pra uma outra família, pra comer uma pizza. Hoje eu comi pizza com a minha filha. Minha filha gosta muito de pizza. Hoje eu posso comprar uma pizza mais barata pra que outra pessoa possa comprar uma pizza também, mano. Saca? É essa a pegada, mano. Essa é a Good Seed. Da hora. Essa é a Good Seed. Cara, Isso é aprendizado pra gente, né? mano, muito da hora. E, mano, aproveitando que a gente tá nesse assunto, acho que a gente poderia entrar no assunto aí paternidade, cara. Tá, a gente falou de namoro, não é isso? Falando Profissão, namoro, casamento, semente. E agora, paternidade. Porque assim, cara, eu vou falar por mim, até acho que eu nunca falei isso pra ele. Um dos meus maiores sonhos de verdade é ser pai. Porque eu gosto de criança e eu tenho uma experiência muito boa dentro de casa. E, cara, eu falei, mano, eu quero ser pai. Não vai ser tão cedo, porque eu já me planejei não ser tão cedo. Quero aproveitar também fase do casamento. Acho que tudo é fase, né, mano? Sim. Quero aproveitar, vou noivar agora, vou casar, quero aproveitar a fase. E, mano, mas um dos meus maiores sonhos é ter um filho, é ter uma família estruturada. E eu me espelho muito, além do meu pai, também no Heitor, cara. Porque, assim, a gente consegue ver nas filhas dele que a educação que elas têm, o ensinamento que elas têm, a criação que elas têm, realmente é algo puro, algo leve, algo simples, sabe? Então, cara, eu queria falar agora, entrar no assunto realmente de paternidade. Você, quando... Aí, traz mais água pro Heitor aí, por favor. Você, quando você casou com a Carol, vocês tiveram filho recentemente ou demorou um pouquinho ainda? Mano, eu tenho uma sementezinha, não é ruim, cara. E hoje eu entendo o que minha mãe falou. Ela falou assim, cara. Não tinha nem namorando com a Carol ainda. Ela falava assim, olha, se eu pudesse aconselhar vocês a não ter filhos, eu aconselharia. Minha mãe falou isso. Eu lembro até hoje. E hoje eu entendo porque eu sei que ela passou pra criar a gente, entende, cara? Então, assim, ela tava tentando poupar o filho, né? Ela tava me vendo como filho ainda, ela não me via como potencial pai, né? Sim. E ela tava me vendo como filha. Eu entendi o que ela fez, mas eu considerei isso. E quando eu comecei a namorar a Carol, eu falei assim, pô, não quero ter filho não, mano. Não quero ter filho não. E a Carol falou, então, eu quero ter filho. Ó o noivado aí, saca? É a união no caso da mentalidade, né? Conhecer a pessoa. Eu não quero não. Aí a minha mãe falou, ela tava até perto, minha mãe estava, né? Ela falou assim, ó, tem que resolver isso aí então, né? Porque vai casar, e um não quer, outro não quer, fica nessa, né? E aí eu
falei, acho que morreu meio que o assunto, falei que queria, tá bom, e sabe aquela... Essa. E realmente, a gente casou, cara, se eu não me engano, eu tinha 25 anos, eu acho que eu tinha 26 para 27. A gente teve um ano de casamento, e aí, como eu falei, cara, não foi difícil, cara, ou eu tava muito cego, tava muito defeituoso, eu não conseguia ver, mas eu não tive dificuldade de me entrosar na vivência ali com a Carol. Então, depois de um ano, cara, de casado, a gente começou a tentar ter filho. Aí engravidou com 1 ano e 2 meses, assim, de casado, assim, a Carol engravidou. Então, assim, cara, Só que ela perdeu, né? Já contei essa história aqui no Louvor, né? A Carol perdeu e foi um momento bem traumático, né? Que tava com 20 semanas, né? Era 5 meses ali, quase, né? E aí, a Carol quase morreu, né? A Carol quase morreu nesse episódio. E aí eu lutei pela vida da minha esposa no banheiro do hospital. E Jesus deixou ela comigo. Como é que foi? Caramba, como é que eu Quer conta isso aí tudo, não? Conta, por favor. Então tá bom. Cara, a minha filha, a Elisa, a primeira Elisa, né? A primeira Elisa. A que tá no céu. A gente concebeu ela, né? E aí com 13 semanas, cara, a gente descobriu que ela tava com má formação. E a gente ia tentar descobrir. E aí aquela pegada, né, de... Não, vamos no médico tal, e que a gente conhece, e aí aquela autossuficiência de novo que nasce, né, cara? Que a gente faz a cirurgia, cara, e era uma formação que não era uma... Obrigado, querido. Não era uma formação que era operável, né? E a gente fez o exame genético e, coincidentemente, o exame... Não é coincidente, né? Coincidência, mas o exame não deu conclusivo. A gente não descobriu o que ela tinha, né? Uhum. Eu sei que os sintomas indicavam uma tal de síndrome de Turner. Aí depois vocês pesquisam aí, dever de casa aí. E aí a vida uterina era muito difícil. E foi mesmo, a gente fez o exame tipo 1 mês, aí deu 2 meses, a gente conseguiu um outro médico pra gente consultar, e aí a gente, na consulta, descobriu que a neném tava morta já, entende? Na barriga da Carol. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro. Isso a gente tinha ido pra São Paulo pra fazer o exame genético. A gente foi pra Belo Horizonte. Aí descobriu que a neném tinha falecido. A gente foi pro Rio de Janeiro pra ter esse aborto, né? Que a gente chama de aborto. E aí foram 11 dias, cara, no hospital. Lá no Hospital da Aeronáutica, né? E 11 dias, cara. E a Carol teve um aborto induzido, né? Tomou remédio. Só que foi normal, né? E como era pequeno demais... Um parto, né? Um parto. Só que, mano, sangrou, cara. Sangrou, cara. As pernas dela, assim, cara, era poça de sangue em volta das pernas dela pra caramba, assim, saca? E aí o neném saiu, só que a placenta ficou presa, saca? Aí foi um outro parto. E toma-lhe mais sangue, saca? E eu vi minha mulher ficando branca, fraca, vai morrer, mano, vai morrer. E aí eu fui no quarto lá, mano, no banheiro lá do quarto lá, que é o hospital, né? E aí eu pedi pra ela ficar comigo. Deus, deixa ela comigo um pouquinho, deixa ela mais um pouco comigo. E aí ela recebeu transfusão de sangue, teve infecção, cara, e antibiótico. E imagina uma pessoa que tentou... Era um sonho ter um filho, ela sempre teve sonho de ter filho também, igual você aí, né? Uhum. E eu nunca tive jeito com criança, mas ela sempre teve também. E a pessoa que sempre quis ter um filho e perdeu um filho de maneira traumática, né? E a gente ficou na porta do berçário. A nossa quarta era na frente onde os nenéns nascidos iam, cara. Então ela ouvia todos os chorinhos do neném, cara. Então assim, e foram 10 dias lá de fora, normal passa rápido, né? Mas 10 dias dentro do hospital, mano, é pauleira. E aí a televisão só passava aquele, não vou falar o nome não, mas um apóstolo aí, só passava aquilo pra assistir, e eu me distraía e eu me via, tinha vezes que eu ficava dançando pra Carol, cara, tentar distrair ela, cara, de algum jeito, cara. Eu dançava no quarto, ficava rodando, rodopiando, fazendo os meus passos. Hoje eu ensino a Kézia, hoje eu consigo ensinar a Kézia por causa disso. E porque foi lá, a minha escola foi essa, entendeu? Entendi. Aí eu consigo expressar emoção de verdade, entendeu? Então a Kézia tem que ser muito grata por isso. Cara, então assim, ali Carol, um parafuso e assim, a gente foi, esse ambiente a gente conseguiu superar e esse tratamento não é só biológico, né, mano? Tem na cabeça aí também, né? Depois disso tudo, voltar pra casa e o quarto tava pintado de rosa, né? Porque a gente tava com fé, né? Que ia ser curado, né, mano? Quarto pintado de rosa, berço e
como é que faz e tal. E aí a gente conseguiu trocar de casa. A gente tentou recomeçar a... Levava ela pro trabalho, né? Por incrível que pareça, ela trabalhava comigo lá na aeronáutica lá. Dava umas funçõezinhas mais... Só pra distrair a cabeça dela, né, cara? Acho que o meu chefe deixou, acho que até é importante, porque a gente não tinha muita família, né, cara? A gente é transferido pra um lugar, 1 ano de localidade. Lá em Barbacena mesmo. Em Barbacena. A gente não conhecia muita gente. A gente teve um pastor e uma pastora lá, que é da aeronáutica também. Ajudaram muita gente. A gente é grato a Deus por eles, né? Ajudaram muita gente. Mas ainda assim é meio deslocado, né? Não tem mãe, pai por perto, né? E acaba que a gente precisava ocupar o tempo, cara. E aí, assim, cara, essa foi a história triste que a gente viveu. E aí eu falei que nesse dia eu tava no fundo do poço, cara. Aquele dia que eu entrei naquele banheiro, mano, pra orar, eu falei, cara, Jesus, faz um milagre aí hoje aí, faz. Não lembro onde que eu vi essa semana, foi algum vídeo ou filme, sei lá, que o bom do fundo do poço é que você só tem um lugar pra olhar. Pro céu, tá ligado? Eu achei incrível essa frase, mano. Você lembrou agora. Verdade. E aí, cara, em relação à paternidade, aí meu conceito foi mudando, né? Assim, eu fui entendendo que eu posso ser pai, né? E que hoje eu sou mais maduro do que eu tô tentando lembrar como é que eu pensava à época, né? Mas, assim, eu tenho filho, eu cuidar do meu filho. E no caso foi a Elisa, nasceu dia 1º de janeiro de 2015. Saudável, graças a Deus. E logo em seguida, foi quanto tempo depois? Perdeu o neném, né? Aí 6 meses a gente começou a tentar engravidar de novo, né? Aí deu 8 meses a neném estava grávida de novo. Carol, como é né? que foi o sentimento quando vocês descobriram que ela estava grávida? O novo sentimento? O novo. Teve Cara, medo? Teve alguma coisa assim que você lembra? A gente fica... Na verdade, no dia do exame que a gente descobriu a outra deficiência, a gente ficou assim, ó. Como é que vai ser, né? Porque é genético, né? Pode ser a Carol com um probleminha ali, né, cara? E aí deu certo, aí foi um alívio, mano. Aí tá tudo certo. E aí tem os exames ao longo do tempo, né? Mas tá dando sempre uma apreensão. Mas a gente tá, como assim, a gente queria ter filho, cara. A gente queria ter filho, então a gente queria ter... O sentimento é esse, ó, vamos conseguir, dessa vez a gente vai dar certo, né? E a Elisa nasceu, depois de 6 meses dessa situação, a Elisa foi concebida, né? 6, 7 meses. E ela nasceu 1º de janeiro de 2015. A minha mãe não acreditou que era a Elisa. Eu tirei foto, mandei no grupo da família, né? Ô mãe, olha aqui, a Elisa nasceu. Ela, para de palhaçada, garoto. Quem que é essa garota aí? Não, é a Elisa, nasceu. Ela não acreditava em mim. Aí eu falei, não, ela nasceu. Aí eu tirei foto de todo mundo junto. Aí ela acreditou, né? Ah, que legal. Não é montagem. Não é montagem. O Heitor tem tanta credibilidade com a mãe dele. Você vê o que ele deve aprontar, né? Tira aí a foto com ela, então, de cabeça pra baixo. Vem ver. Pra montagem, né? E aí, cara, alegria, mano. E assim, e responsabilidade, né, cara? Responsabilidade. Quem tem um filho, cara, tem que entender que a primeira coisa que você tem que pensar nele, cara, quando você tem um filho, é na formação espiritual dele. Sim. Tá? Hoje, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, né? Eu sou um pouquinho mais velho. Mas, assim, a igreja de Cristo, cara, viveu um movimento assim, ó. Quem era crente era só as pessoas mais pobres, tá bom? Vocês vão entender onde eu vou chegar. E aí, naturalmente, na verdade, espiritualmente falando, como consequência de uma boa espiritualidade, o seu profissional vai melhorar, mano. Então o seu filho, consequentemente, vai ter a faculdade. Vai ter a faculdade. Porque é consequência espiritual de uma família que é saudável. O seu filho ser maior que você, pô. Eu quero que minha filha seja maior que eu, muito maior que eu. Entende? E, assim, aí a igreja, de certa forma, ela foi deixando de se orgulhar do filho ser crente pro filho ser oficial da aeronáutica. Entendi. Eu não tô falando da minha mãe, não, só dei o exemplo, entendeu? Então, assim, ela foi se corrompendo nesse sentido, cara. Porque é legal ver o filho bem formado, né, irmão? É muito legal, lógico que é. Mas qual é a melhor aí? Ver o filho bem formado e longe de Cristo? Ou ver o filho ver o filho em Cristo satisfeito com o que ele tem? E em Cristo ele conseguir evoluir o que tiver que evoluir. Entende, cara? Então, assim, eu acho que hoje é o tempo, mano. Hoje é o tempo da gente se deslocar um pouquinho essa geração em que crentes
bem formados, bem capacitados profissionalmente, vão estar em áreas que não estariam antigamente, na época dos meus pais, e vão ser crentes lá. E eu tô vendo isso acontecer, especialmente na internet, né? Lógico que tem lugares que, na própria internet, que dá para ter mais relevância como cristão, né? Mas hoje eu acredito, eu formo minha filha para isso, cara, as minhas filhas, para serem crentes, mano, em Cristo Jesus e inabaláveis, mano. E a partir desse processo, desse fundamento, aí sim, ela quer ser dona de casa, irmão? Vai formar seus filhos bem, vai criar seus filhos bem. Sim. Quer ser engenheira? Vai ser engenheira, mas seja Cristo lá. Então, assim, eu acredito nesse movimento, nessa recuperação do que foi perdido, saca? E é isso que eu tento formar das minhas filhas, e é isso que eu tento formar nas crianças, que eu chamo de meus filhos também, no Ministério de Crianças aqui da Casa de Filhos, entendeu? Eu olho eles como meus filhos, lógico, como falei, guardar as proporções. Eu não posso assumir o papel do pai, mas no que o pai faltar, assim como eu faltar para minha filha como pai, a igreja tem que suprir. Sim. Então, assim, eu tento fazer isso. Eu tento amar os meninos aqui, ensinando a eles a serem homens, pô. A serem valorosos, a serem cristãos, e a partir daí eles serem o que quiserem ser, porque estão em Cristo. E não há limite para Cristo, né, mano? Não há limite para o que eles podem fazer em Cristo. É essa a minha concepção. Falei? Eu respondi que você perguntou? Respondeu. E eu tenho uma outra pergunta que veio ali dos nossos bastidores. Hoje, cara, a gente vive num mundo que, tanto na internet, qualquer lugar, você recebe muita poluição. Vamos colocar poluição, Sim. seja no celular, seja na TV. E, cara, hoje, vamos colocar assim, qual é a ferramenta que você usa para educar, para discipular, para blindar ali o coração das suas meninas hoje, e também das crianças aqui da casa? Aqui na casa, a gente não põe tela, tá? Eu não sou contra a tela, não. Eu só não ponho tela aqui porque eu acho que é 1h30 para botar vídeo, só se for muito intencional. Entende? Então eu não ponho. Eu deixo elas se pegando mesmo, se tretando lá, e dá treta. Quem quiser ir lá um dia assistir lá a aula para ver que dá treta, para elas poderem entender que é corpo de Cristo, cara. E elas tentarem se resolver, trabalhar o perdão ali, trabalhar o conciliamento, tá? Porque, como falei, o meu foco é a salvação. E eu não quero eu vou falar engenheiro, mas vou te dar outro exemplo. Eu não quero um filmmaker. Lá, começou a historinha. Eu não quero um fazedor de videozinho bom. Eu não quero. Eu quero um crente que faça bem o vídeo, entendeu? Então lá eu falo de Cristo, cara. Lá a gente fala de Cristo. As nossas aulas são baseadas... Eu nem falo de aula, é administração, né, cara? De Cristo lá, tá? Na minha casa, mano, eu tento antecipar uma coisa que ela vá ver na rua. Porque é melhor ela primeiro ouvir por mim e ter aquilo como certo, do que ela ouvir por outra pessoa, para depois eu ter que desconstruir para construir. Pô, aí é o pior cenário, cara. Porque eu vou conseguir, mas vou ter que desconstruir primeiro, entendeu? Então, assim, namoro, cara. Fala, filho, ó, não tá na época de namoro. Não tá, por quê? Porque você não sabe decidir. Sabe o que é bom e o que é ruim. Como é que namora? Namora assim, filha. Isso aqui são duas pessoas que têm o objetivo de casar. Pessoas que têm que ser maduras, que já têm um plano a ser traçado, com a bênção do pai e da mãe, vão namorar para esse objetivo. Então, assim, e algumas perguntas ela faz, a gente vai tentando alcançar. Lógico que a gente não extrapola a pergunta dela, né? Ela não vai falar de namoro e eu vou falar de, como tem filho. Entende? Não é essa pegada. Estou só falando sobre namoro. Então, assim, eu tento antecipar tudo ali, dentro de uma realidade do filho. O pai tem que julgar muito bem isso, né? Mas eu tento antecipar o mundo, cara, com Cristo nela, com o que é verdade. Eu tento antecipar. Essa é a minha ideia. Você teve outra pergunta, não teve, não? Foi isso? Não, foi isso. Então, o controle das telas, cara. Eu não sou telas off, né? Não sei se nome é esse. Eu não sou contra as telas, não sou. Minha filha mais velha vê, mais nova também vê. Mas o que eu faço? Televisão, somzinho alto, pô. E a orelha tá aqui, ó, atenta. Apareceu uma coisa estranha, cara, eu vou, olha, isso aqui não pode. Terror, não pode. Por que não pode? Porque Cristo é das trevas? Não, Cristo é da luz, mano. Então não pode isso. Aí
Outra coisa que eu detesto, mano, detesto. Por quê? Porque afeta essa geração. Eu falo geração. Adulto se comportando como criança, entende? Uhum. Fazendo um videozinho como criança, cara. E aí você vê que é um adulto, e aí veste meio de molecote, faz voz de menino de molecote. Isso não passa lá em casa, mano. Porque o cara é adulto, o cara é criança. Entende? Aí, porque gera uma confusão. Aí eu acredito que gera confusão na minha filha. Em qual sentido? Ela vai poder ser criança pra sempre. Ou ela vai poder conhecer um namorado que Infantil. pode ser criança, pô. Não. Ela vai conhecer um namorado que vai ser homem, pô. Homem que assume responsabilidade, que sabe se frustrar, que sabe ouvir um não, que sabe correr atrás do prejuízo, correr atrás do que quer. Então, assim, celular, cara, ela joga o jogo em celular, mas é jogo que não é online. Entende? Uhum. E como eu conheço muito bem a mais velha, né, que joga, né? A mais nova não joga. Como eu conheço muito bem minha filha, até online com outras pessoas, mas sem falar com outras pessoas, entende? Porque eu acho que é uma porta também. É o meu limite. Cada um tem o seu limite, eu não tô querendo botar aqui. O meu limite é esse. Quer jogar online, mas sem interagir, de falar, de escrever, porque nessa pô, vem uma coisinha, uma brechinha, entendeu? Sim. Como eu conheço a minha filha. Se eu não tivesse confiança nela nesse sentido de não falar com outras pessoas, ela não ia jogar online, mano. Ela não ia jogar online. Tá? E pra mim, o celular é muito pessoal, então eu não consigo ter o controle. Então a televisão. Eu quero ver coisa na televisão também. Eu quero ver Netflix, mas eu fico lá vendo programa de criança lá. Por quê? Porque eu quero ver minha filha melhor do que eu. Entende? Sim. Acho que cortar a tela algumas idades acho que é legal, pessoalmente falando, tá? Eu não quero regra, não é doutrina, tá bom? Mas também eu acho que tirar a tela também pode criar um pouco de alienação aí, porque hoje a geração é essa aí, né, mano? Sim. A geração Tem que ter equilíbrio, né? equilíbrio. Eu acho que é meu ponto, cada um tem o seu, não quero interferir nisso, mas eu acho que a forma de controlar muito boa é ser transparente. E o celular é ruim para isso. O celular não deixa ser transparente. Então põe na televisão, põe o volume. Criança não tem privacidade. Não tem, mano. Criança não tem privacidade. Não tem. Tá? Então põe no volume mais ou menos ali, mesmo que eu perca as minhas vontades, para poder ter segurança para minha filha, para minhas filhas, na verdade. Né? Cara, eu tive a experiência de ver aqui que as crianças ficam andando pra lá e pra cá, correndo. A Elisa, né? Que é Isso. a mais velha. Mas, Aí, não sei, aconteceu, as duas crianças acabassem se pegando assim, discutindo uma com a outra. A Elisa é filha do Heitor, né? Ela é a filha do Heitor. Ela chegou assim, ei, calma, pede perdão pra ela. Pede perdão pra ele. Vocês não podem pegar. A gente tá na igreja. Eu falei, cara, que doçura, velho. Que legal, cara. Ela- filha do Heitor. ela né? fez isso? Não sabia. Fez. Tava aqui na frente, tava mexendo na câmera aqui, ela fazendo isso. Mas, cara, que legal. Eu Você acho deu uma que câmera pra ela, né? você meio a câmera, Então, né? mano, é isso. Aí você não gostou, né? Você Não, gostei, cara. começou a fazer videozinho, você já foi lá e já cortou, né? Foi só foto, videozinho ainda não. Mas assim, como eu falei, cara, a mensagem que a gente pegou aquele dia, né? Eu tenho que. A geração que já passou, ela tem que se adaptar à nova geração, né? A primeira. A Bíblia fala assim que converterá o coração dos pais aos filhos dos pais, entende, cara? Então eu não sou. Eu já me converti aos meus filhos, sabe? Eu vejo a necessidade deles, eu vejo o que eles comunicam e vejo a geração deles. Tento ver, pelo menos, né? Dentro da minha alimentação. E eles vão se converter, o coração deles se converter à minha geração. Vai aprender a se frustrar, né? A geração de hoje não se frustra, né, cara? A geração de hoje não consegue ouvir um não saudavelmente, né, cara? E aí eu acredito muito nesse versículo de geracional, assim, de relação entre gerações, né? Então é isso que eu faço, cara. Eu tento fazer isso aí com minhas filhas, né? Top, cara, legal. Da hora. Eu tenho o Instagram, né, da Elisa, ela que agora tá seguindo. É um Instagram fechado, só para Aí, João, íntimos, né? cadê o João que se cuidem, viu, João? Elisa Mano, foto, tá vendo aí? tem umas fotos que, cara, ficou muito da Ela hora. tira foto cara. assim de lado, assim, né? Da igreja, assim, né? Pega um ângulo bom, né? Eu já Ela tirou falei, foto, deu fazendo a foto, se não me engano, acho que tem uma foto aí. Aquela foto que a gente fez, né? Tirando a foto. Cara, é muito legal, cara. Eu fico Muito feliz. da né? hora, mano. É isso. E assim, aí, como eu falei, cara, a igreja, ela. Por isso que a gente preza por estar na igreja, sabe? Ser corpo de Cristo. A igreja completa o que eu não dou, cara. E eu não vou dar tudo porque eu não sou perfeito. Então, aí, por isso que a gente está em corpo. A igreja vai dar o que eu não dou. Aí, às vezes a igreja está dando uma profissão para minha filha.
Entende? Sim. Então, quem sou eu pra tirar a máquina da mão dela, mano? Quem sou eu? Porque O a Heitor igreja... aqui já. Porque ele falou assim que você mexer com filme abre portas pra drogas maiores, entendeu? Fazer videozinho. A igreja deu isso pra ela, saca? Então, assim, quem sou eu pra podar isso? Eu só vou lapidar pra que ela tenha potencial nisso tudo. Mano, aproveitando esse gancho sobre igreja, é umas histórias bem da hora. Vai. É resenha agora, virou resenha. Fala um pouquinho como é que foi você chegar na casa de filhos, como é que foi esse processo, foi Desde doloroso? quando eu pisei aqui em Guará? Pode ser, desde quando eu pisei em Guará? Isso. Eu me mudei, cara, pra Guaratinga, tá? Em finalzinho de 2018, bem em dezembro, acho que dia 19, se eu não me engano. E aí eu aluguei o prédio onde o pastor Leandro mora, né? Eu aluguei o prédio, um apartamento. Eu moro. Um apartamento, e que hoje o Henrique mora. Hoje né? eu moro. E Em cima aí, do Leandro. Isso, aí eu toquei a campainha lá, conheci ninguém, toquei a campainha, aí quem desceu foi o síndico, que era, a época era o pastor Leandro. Aí desci com aquela cara emburrada. Cara assim. normal dele. Cara normal. Desceu assim, aí abriu abriu o portão. O caminhão não pode ficar aqui na frente não, porque vai atrapalhar. Aí subiu. Aí fiz minha mudança. Né? Acostumado com mineiro que te chama pra tomar. Não te conhece. Daí já. Não Pois te conhece, te chama pra tomar um café em casa, Qual né? foi a diferença? Em Minas Gerais, a mulher, a nossa vizinha de parede, ela puxou a mangueira lá pro meu banheiro já. Ela puxou a mangueira pro meu banheiro e falou assim: ó, se precisar tomar um banho lá em casa. Eu falei, caraca. E eu fez tipo. Mas assim, brincando, mas ele era mais fechado. Acho que o Paulista em si é mais fechado, né? Uhum. E aí a gente se mudou e tal. E a gente foi conhecendo as pessoas do prédio, né? Tentando visitar igrejas, né? Que a gente tinha um pouco de segurança, assim. A gente era batista, né? A gente foi para batista aqui da região. Uhum. A gente foi para uma outra igreja e a gente foi visitando de boa, assim, para conhecer e tal. E a gente descobriu pelo nosso vizinho que o pastor Leandro era pastor, né? E a gente até brinca que ele empurrou a gente para outra igreja, né? Ele não queria a gente com ele lá, né? E a gente descobriu que ele era pastor. A gente, pô, o senhor é pastor, tal, de qual igreja? Aí ele tava na transição de fazer uma célula ainda, lá na casa da mãe dele, né? Uhum. Nem sei qual é aquele bairro lá, mas na casa da mãe Beira dele. Rio. Isso. E aí acho que ele não teve mais como, né? A gente tava pressionando ele contra a parede, né? Então vamos lá visitar lá. Então a gente foi lá e a célula tinha umas 20 pessoas, mais ou menos. No máximo. E tinha um violão tocando e, pô, que benção, Eu? né? Era você tocar violão? Falei, que bênção, cara, que legal, cara, top. E aí foi estabilizando, né? E aí depois alugou esse prédio aqui e beleza, alugou um prédio, vamos lá. E era a caixinha de som da Watson, né? Aí... Horrível. Era. E... Ainda tem ela até hoje, não tem? Tem ela até hoje. E aí beleza. Verdade, Aí o né? pastor falou que ia pintar a parede de preta. Ia pintar a parede, desculpa, até dei spoiler. Ia pintar a parede, né? Aí quando... Não sei o que é spoiler, mas eu dei spoiler. Aí o pastor falou que ia pintar a parede. E quando a gente viu, caraca, a parede de preta. Nossa. Aí a gente fez assim, o zoião desse tamanho. Aí, Nossa, e agora eu agora? vou pintar do lado de fora também, né? Aí do lado de fora pintou de preto também. Na verdade era cinza chumbo, acho que é o nome técnico é esse, né? Sim. Aí a gente fez assim, ó, caramba, preto. Que igreja que é essa? Onde né? eu fui me meter, né? Aí a Carol falou assim, vai fazer os recortezinhos de prata ali, de cinza mais claro, né? Vai ficar pra dar aquele contraste. Aí o recorte foi preto mesmo, né? A parede era cinza chumbo lá de fora e o recorte era preto. A gente fez assim, ó. A gente usava... De qual igreja que a gente era? Que não tinha placa, né? De qual igreja que a gente era? A gente falava assim, que era a igreja do prédio que pegou fogo. Tá tudo preto queimado, né? Aí a referência, não, é da esquina lá que pegou fogo, sabe? Aquele prédio lá. Aí eu brinco que se fosse hoje, mano, eu passando em frente à igreja, eu não ia entrar não, mano. Não ia entrar. Assim, não tô falando que é certo ou errado, eu não ia entrar. Da mesma forma que eu passo em frente a uma igrejinha pequenininha do Pandeiro lá, eu nunca pensei em entrar, mano. Nunca pensei, não era, tipo assim, uma opção minha. Sim. Não que Deus não me mande, como Deus mandou, né? Uhum. Mas não era uma opção. Então, assim, Deus faz as coisas certas, né, cara? Pelo propósito dele. A minha maturidade à época não considerava isso, né? De fazer parte De uma igreja da parede preta. da igreja da parede preta, ser church, né? Mas hoje eu faço parte, né? E eu falo pra você, hoje eu sou igreja, cara. Hoje eu estou misturado assim, cara. Hoje eu tô
faz parte de mim. Isso vai, se eu sair, vai me romper, sabe? Vai sangrar, saca? Então, assim, e coisa que eu acho que todo mundo aqui deve estar mais ou menos vivendo isso, né, cara? Eu sempre fui de igreja, como falei, mas eu nunca fui parte do corpo, eu falo isso. Eu tento tentar mostrar o que eu sentia. Eu era da igreja, fazia, tocava, dizimava tudo tranquilo. Mano, tranquilo. Mas eu nunca fui dependente da igreja. Se eu sair, vai cortar um pedaço meu assim. E é pra ser isso mesmo, né? É pra ser assim. E essa foi a minha história com a casa de parede preta aí. O prédio que pegou fogo. O prédio que pegou. É isso, cara. E assim, tô feliz pra caramba. Acho que Deus tem feito a minha casa, as minhas filhas crescerem muito aqui, saca? E a minha família crescer muito aqui. E você vai falando de assunto de mesa aí, a gente até imagina alguma coisa ou outra, mas a gente não acha que o nosso nome passa na boca dos outros, assim, né, cara? E assim, a gente tenta realmente fazer parte e tirar o proveito máximo disso, né, mano? Que acaba que o nosso tempo, por causa da profissão, é um pouco limitado, né? E então a gente tá tentando discernir isso todo o tempo e, cara, isso que tá plantado na gente, a Good Seed, né? Não vai semear em outro lugar, vai brotar em outro lugar. Eu acho que essa mensagem, no fim das nossas contas, aí, como igreja, né, que a gente tem participado, é isso, cara. É isso. Que da hora, mano. Legal demais, cara. Bate-papo gostoso. Você vê, foi tranquilo? Foi assim. Pegou aqui nervoso, cara. Não, eu nervoso? Não, você tá acostumada. Tô acostumado a fazer podcast? Sempre faço. Quando eu comecei a falar pra ele fazer podcast, eu falei assim, mano, o que é podcast? Então, a primeira vez que ele tá assistindo o podcast aqui agora. Esse aqui você viu completo. Eu fui até o final, esse. Esse aqui você viu completo, cara, muito bom. Eu fui até o final. É porque aquela parte de... faz aquele triozinho, compartilha, comenta e curte. Aí você pula, né? Essa parte Copia e cola. Curte, copia e cola. Curte, copia e cola. Ai, caramba, que sensacional. Heitor, obrigado, cara. Foi um bate-papo incrível mesmo. Tenho certeza que tanto para mim quanto para outras pessoas também foi um bate-papo que mudou, né, a mentalidade. E como a gente sempre fala, né, Henrique? A boa semente foi lançada e tenho certeza que vai cair na terra fértil, né? Vamos colocar assim. E, cara, se quiser mandar um abraço aí, manda aí mais um abraço pra você. Falou que queria mandar pra Carol, pra suas filhas. Então, manda, já mandei. Agradecer, pode falar aí, agora é seu momento. É meu momento? Faz meu nome, né? Faz seu nome, vai lá. Cara, eu queria agradecer ao Senhor Jesus. Na verdade é isso, cara. Que me proporcionou, mesmo sendo muito pecador, eu queria agradecer a Jesus porque Ele olhou do céu e escolheu esse momento, essa estação que a gente está vivendo, para a gente poder desfrutar disso tudo, para poder amadurecer. Jesus é muito bom, mano. Jesus é muito bom. Tá? Eu também queria agradecer a minha esposa, porque quando ela tá junto, cara, e aí vai o recado para as esposas aí, cara, quando vocês estão junto no ministério do marido, no propósito que o marido tem, cara, as coisas tomam uma proporção muito maior, mano. Muito maior. Os lugares são alcançados, cara. Então, assim, eu queria agradecer a minha esposa que está comigo e tem me empurrado muitas vezes para eu poder alcançar esses lugares, sabe? Tem sido o suporte. E as minhas filhas, como eu amo, eu vejo elas dormindo e eu faço orações por elas, eu vejo elas crescendo e Jesus toca no meu coração toda vez que eu vejo elas. Deus abençoe vocês, minha filha. Papai ama muito vocês, tá bom? Queria agradecer aos meus pais. Cara, meu pai, exemplo de trabalho, meu pai, exemplo de trabalhador, exemplo de protetor da casa, assim, exemplo que ele é mais sério, assim, mas sério no sentido de poucas palavras, né? Mas ele dava segurança. Minha mãe falava mais, minha mãe é mais comunicativa, né? Mas meu pai estando ali tinha segurança. Então, assim, agradecer meu pai, porque se hoje eu tô formado foi porque comecei com eles, saca? Comecei com eles. E a minha mãe também tem parte essencial na minha história, como eu falei, se ela tivesse escolhido de repente outro caminho, a gente não seria formado do jeito que a gente está formado, tá? Eu falei do meu tio Felipe, depois minha mãe compartilha com ele lá.
o tio Felipe, porque, cara, eu sei que Deus usou ele, cara. Deus usou ele pra muitas coisas na nossa casa lá, como um todo, tá? Tia Socorro, que muito, assim, era bem próxima. Eu vou ter medo de falar todos os nomes, né? Porque eu vou esquecer alguém, mas é porque acaba que da proximidade, né? Eu tenho meus primos, cara, por parte de pai, que a gente cresceu junto lá no quintal da minha avó, cara. Essas lembranças, eu quero falar que eu amo vocês, cara. Amo vocês mesmo. Vocês são parte da minha história, tá? Queria agradecer ao pastor Leandro, que nunca desistiu, né, mano? Ele falou uma parada que eu uso para as crianças, cara. Que ele não age com a gente como que a gente é agora. Ele age com a gente sabendo onde a gente vai chegar. Entendeu? Ele pode me corrigir agora, não pelo erro que eu fiz agora. Ele me corrige porque eu sei que eu tenho que estar naquele... Ele sabe que eu tenho que estar naquele lugar. Então, ele me corrige por isso. Então, eu corrijo as crianças por isso. Eu corrijo as crianças porque elas foram feitas para as boas obras que Deus preparou para elas. Desde antes da fundação do mundo. Então, para isso eu corrijo elas. Para isso eu amo elas. Para isso eu as amo, né? Para isso eu me preocupo. Entende? Então, o pastor Leandro nunca desistiu de mim. E da minha casa, cara. Eu sei que conforme a gente vai ficando mais próximo, a gente discorda de alguma coisa e... isso é ser família, mano. Isso é ser família e depois as coisas são sanadas, né, cara? E isso é sensacional. Cara, amigos que a gente tem tido longas datas, né? O Henrique, né, Henrique? Cara, que Deus abençoe você. Eu tenho visto você voando ultimamente, cara. Eu tenho visto você voando, mano. Eu fico só contemplando isso assim, cara. E eu tô surfando na sua onda, sabe? Eu sei que é sua onda, mas eu tô lá surfando lá, mano. Eu tô vendo isso maravilhosamente, mano. Isso é muito bom. Bag, mano. O Bag, ele foi o responsável, cara, pela transição minha do tradicionalismo pro que a gente é hoje. Ele interpretava muita coisa pra mim, sabe? E eu tento fazer isso com outras pessoas, sabe? Interpretar. Então, Bag, poxa, obrigado, mano. Obrigado, você é o cara, mano. Até hoje ele faz isso comigo. Mas, na época que eu cheguei em Guarás, ele fez muito isso. Então, assim, se eu tenho uma pessoa para agradecer, é o Bag sobre isso, cara. A Lena. Eu vou falhar, cara, mas eu vou lembrando aqui. Mas eu via minha filha cantando, porque a Lena dava aula pra Carol, e a minha filha cantando porque tava nessa aula, e eu vi minha filha louvando Jesus por causa disso, saca? No Julião. Cara, eu vou falhar, mano, mas eu vou parar por aqui porque eu vou falhar. Então, eu tenho isso como referência, como memória minha, como uma good seed que Deus lançou aqui no meu coração e plantou e germinou, né? Germinou. É isso. Top, mano. Cara, obrigado mais uma vez. Esse podcast é sensacional. E galera, se você chegou até aqui, diferente do Heitor, você assistiu o podcast até o final. Então, mas no próximo, se você quiser assistir aí no Spotify, o Henrique vai estar mostrando para vocês agora onde está o nosso QR Code, para no próximo episódio você clicar e assistir direto no Spotify. Lá tá, você consegue tanto ouvir quanto assistir também. E tem aquelas regrinhas, né, Henrique? A gente tem sempre Copia, reforçar corta e aqui, cola, né? Como é que é a regrinha? Curte, copia e cola. Sim. Escreve. E deixe seu comentário aí. Deixe o seu like. Clica ali no likezinho ali, no gostei, né? E ativa o sininho, porque sempre que sai vídeo novo, você é o primeiro a receber essa notificação para saber lá. E já ver em primeira mão, né? A gente sempre, geralmente a gente lança, sempre, né? Lança os vídeos como estreia, né? Então é meio que ao vivo no YouTube. A gente consegue comentar lá, interagir com quem tá no comentário. Tá sempre ao vivo lá pra vocês. Então ajuda a gente aí comentando. Comentar ajuda demais o engajamento. E o YouTube entende que aquele vídeo tem qualidade e pode divulgar automaticamente para outras pessoas através do algoritmo lá, né? E você compartilhando com outras pessoas é uma forma também de espalhar boa semente, exatamente, né, Henrique? Então, exatamente. Pega esse link, compartilha aí para aquele amigo que você viu que vai ser muito útil esse podcast para ele. Envia lá o link desse podcast para ele. Então, olha só.
E, eu lembrei da Good Seed Store, tá? Se você quiser adquirir aí a sua pulseira, tem novidade chegando na Good Seed Store, então espera um pouquinho aí que já tem novidade pra vocês. Entra em contato com a gente, vai estar todos os contatos aqui embaixo. Nosso Instagram também, tá? Então, olha só, muito obrigado por você estar nessa mesa aqui com a gente, foi muito legal, Henrique, mais uma vez. Obrigado, tamo junto, até a próxima, Heitor. Que tempo incrível, mano. Obrigado, de verdade, estamos muito felizes que você esteve aqui com a gente. Lembrado da gente. É isso aí. E você que esteve aqui, espero você no próximo episódio. Valeu! Tchau!